A irmã dela também é uma puxa-saco. Dormindo, uma garota vestindo meias brancas de seda estava deitada ao meu lado esquerdo. Apenas porque alguns dias atrás, eu só levantei a cabeça e olhei para a lua. O resultado foi que na porta do bar, eu encontrei uma bela mulher bêbada. Ela ainda afirmou que o gato de casa sabia fazer o espacate. Queria que eu a levasse para casa. Eu pensei que era um caminho que eu faria de qualquer forma. Então, gentilmente, eu o ajudei. Quem diria que no momento em que a mulher se levantou, ela caiu completamente nos meus braços. Com a boca. Parecia que ela estava murmurando algo incompreensível. Ao ver essa situação, eu simplesmente a peguei em um Prince Scary. E então fui rapidamente em direção à casa dela. No caminho, eu a observei discretamente nos meus braços. Eu vi que ela tinha um par de belos olhos amendoados. Ela estava me olhando fixamente. Seu rosto oval e delicado estava todo ruborizado. Camisa branca justa e saia curta e justa. Isso não é uma verdadeira mulher atraente e madura? Depois que eu finalmente a levei até a porta da casa dela, ela, porém, se agarrou em mim como um polvo. Ela não queria me soltar de jeito nenhum. Ela ficava esfregando a cabeça no meu peito sem parar. Sem alternativas. Eu só pude gentilmente virar o rosto dela. Perguntei, você ainda se lembra da senha? Jean Vanin, meio confusa, viu o cadeado familiar. Instintivamente, abri a boca e disse, a senha é a raiz quadrada de 99 ao quadrado de 798. Ao abrir a porta, a sala estava completamente escura. Eu pretendia colocá-lo no sofá e sair correndo. Mas, neste momento, ela de repente se virou e me empurrou contra a parede. E, com um movimento, fechou a porta. Em seguida, ele agarrou meu pescoço com as duas mãos e puxou minha cabeça para baixo, enquanto ele se levantava na ponta dos pés. No instante seguinte, os lábios macios se uniram aos meus. Meu cérebro travou instantaneamente. Ele estava grudado em mim como cola. Não consegui empurrá-lo para longe de jeito nenhum. Assim, passaram-se 2 minutos e meio. O som da porta se abrindo veio de dentro e de fora. Logo em seguida, ouvi uma voz doce. Você voltou? Eu te liguei. Por que você não atendeu? A luz acima da minha cabeça acendeu de repente. Os três dentro da sala se entreolharam na minha perspectiva. A garota à minha frente estava vestindo um uniforme de marinheiro branco. Na parte de baixo, ela usava uma saia longa preta. Seus lindos olhos amendoados me pareciam familiares. Espera, isso não é a Universidade Yunhai? A famosa garota mais bonita da escola, Jean Van Van. E ainda por cima, minha colega de classe. Embora eu e Jean Van Van nunca tenhamos conversado. Mas esse rosto encantador. Como eu poderia esquecer? Ela a chamou de irmã, então elas não são irmãs? A irmã da garota mais bonita da escola realmente me assediou. Neste momento, Jean Van Van. Onde estava sua aparência fria e distante de sempre? Mas agora ela parecia uma garota da vizinhança, observando nós dois na porta. A irmã dele estava na ponta dos pés, com as mãos ao redor do meu pescoço. Com o rosto todo vermelho, ela me beijou e me olhou. Embora eu sentisse que ela era um pouco familiar, mas não conseguia lembrar onde a tinha visto. De qualquer forma, resumindo, isso claramente era a irmã com o namorado se acariciando em casa. Pensando nisso, Van Van rapidamente tapou os olhos, mas não conseguiu resistir e espiou pelos dedos. Então, rindo, ela disse, ai ai, a irmã ainda não tinha voltado. Então eu vou voltar para o meu quarto dormir. Depois de dizer isso, eu ia passar ao lado dos dois, me preparando para voltar ao meu quarto. Neste momento, ouvindo as palavras de Van Van, eu finalmente percebi que isso não era nada discreto. Ela está me tratando como se eu fosse o cunhado. Eu rapidamente liberei minha boca. Venha me ajudar. Sua irmã está bêbada e está fazendo uma cena agora. Se você for embora, eu realmente serei seu cunhado. Jean WNWN ficou um pouco atordoada. Em seguida, ele imediatamente entendeu. Ele rapidamente veio me ajudar com a irmã dele. Ele a puxou de mim. Jean WNWN segurou a irmã e perguntou preocupada, irmã, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Neste momento, Jean Vnin parecia um pouco mais sóbria. Depois, ela disse de forma confusa, me leve para tomar um banho. Após dizer isso, ela me lançou um olhar. Esta é minha amiga. Jean Van Van rapidamente a ajudou a ir para o banheiro. E ela se virou para me pedir para eu sentar no sofá por um momento. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Se eu fosse embora, teria medo de não conseguir explicar. Afinal, quando uma garota está bêbada, aparecer na casa dos outros, e ainda ficou com alguém. Se não for, fica constrangedor, especialmente ouvindo o som da água vindo do banheiro. Sem opção, só pude sentar quieto no sofá e esperar. Após o banho, a consciência de mim foi voltando aos poucos. Mas ao lembrar da situação absurda de antes, seu rosto sorriu instantaneamente e ficou vermelho. WNWN percebeu que a irmã estava com uma expressão estranha. Apressou-se a perguntar suavemente, por que você bebeu tanto hoje? E quem é aquela pessoa lá fora?
Ao ouvir isso, a expressão de Jing Vin foi a mesma. Ela baixou a cabeça e começou a refletir. Ele trabalha como bartender em um bar. Às vezes, não tem como evitar que os clientes peçam para beber algumas doses com eles. Esta noite, ele apenas tomou um gole da bebida que alguém lhe ofereceu. E ficou todo quente. Tontura e vertigem. Ainda bem que o conheceu esta noite. Caso contrário, as consequências serão terríveis. Mas algumas coisas, ele ainda não quer que Jian Vanvan saiba demais. No final, ele mencionou casualmente que o bar tinha um evento hoje. Acabei bebendo um pouco demais. Da próxima vez, vou tomar cuidado. A pessoa lá fora é meu colega. Ao ouvir isso, Jian Vanin imediatamente fez uma expressão de eu entendo. Ah, então ele é um colega. Não esperava que ele fosse tão cavalheiro. Ele nem tentou tirar vantagem de você enquanto você estava bêbada. É que ele parece um pouco jovem. Olhando para Jian Vanvan com uma expressão de satisfação, Jian Vanin parecia querer dizer algo, mas hesitou. No final, ela apenas murmurou um gum. Momentos depois, as irmãs saíram do banheiro vestindo seus pijamas. Jian Vanin estava vestindo um pijama de seda preto com rendas, exalando um charme maduro. Jian Vanvan estava vestindo um pijama rosa com estampa de coelho branco, cheio de frescor juvenil. Em seguida, as duas se sentaram do outro lado do sofá. O rosto de Jian Vanin ainda tinha um pouco de rubor suave. Obrigada por me levar para casa hoje. Não há de que, Jian Vanin perguntou com uma expressão curiosa. Qual é o nome do seu colega de trabalho? Ao ouvir isso, olhei para Jian Vanin com curiosidade, pensando, por que ele ainda me deu uma nova identidade? Mas ao olhar para Jian Vanin, ela me lançou um olhar de ajuda, parecendo muito vulnerável. Embora não entendesse por que ele estava escondendo a verdade, mas ajudar até o fim, eu decidi continuar com a conversa. Meu nome é Lin Yi. Sou colega de trabalho da sua irmã. Jian Vanil pensou secretamente que isso era um pouco sobrenatural. Esse nome e rosto parecem tão familiares. Será que há alguém com o mesmo nome na escola? Em seguida, Jian Vanil também se apresentou. Meu nome é Jian Vanvan. Posso te chamar de irmão Lin a partir de agora? Fiquei sem palavras por dentro. Irmã, nós somos colegas de classe. O que sua irmã realmente te explicou? Jian Vanin também percebeu isso agora. Ela rapidamente mudou de assunto. Vanvan, estou um pouco com fome. Você pode me ajudar a cozinhar um prato de macarrão largo? Quero aquele que é grande e redondo. Jian Vanvan sabia que a irmã estava tentando distraí-la, mas ainda assim, fez uma careta e concordou. Quando Jian Vanvan entrou na cozinha, Jian Vanin rapidamente se sentou na minha frente, com um sorriso sério. Hoje, realmente agradeço muito pela sua ajuda. Não se preocupe, não é nada. Foi apenas um pequeno esforço. Jian Vanin se lembrou do que aconteceu há pouco. Com o rosto levemente ruborizado, vou te dar uma pequena gratificação. Eu rapidamente acenei com a mão. Não, não precisa. Foi realmente apenas um pequeno esforço. Não dá. Como posso não estar livre para um favor tão grande? Mas hoje eu não trouxe meu celular de volta. Mas você pode adicionar o Green Bubble da minha irmã. Então eu te mando depois. Jian Vanin terminou de falar. Então ela pegou diretamente o celular de Jian Vanin que estava em cima do sofá. Eu vi que ele insistia para eu adicionar o Green Bubble da irmã dele. Eu só pude concordar, pensando que, assim que adicionasse, eu iria me mandar. Já vai embora? Sim, não vou atrapalhar vocês descansando. Então primeiro você recebe a transferência. Vou receber em um instante. Dito isso, eu saí. Quando a porta se fechou, Vanin ouviu o barulho da porta. Ela saiu para dar uma olhada. Pensou que tinha estragado algo bom para si mesma. Então ela correu apressadamente para fora. Mas assim que abriu a porta, ele ficou paralisado no lugar. Eu estava parado em frente ao apartamento 602 deles, apertando o código para abrir a porta. Olhei para trás, com uma cara de totalmente pasmo, olhando para ela. Em seguida, ouvi um clique. Jian Vanil segurou o riso. Então, o irmão Lin mora bem em frente. Nesse momento, Jian Vanin também chegou à porta. O que houve, Vanil? Jian Vanvan disse à irmã com um tom de voz meigo. Irmã, o irmão Lin mora bem em frente. Você não me contou isso. Jian Vanin olhou surpresa para a pessoa parada na porta 602. Você mora aqui? Ah, irmã, você também não sabia que o irmão Lin morava aqui? Eu realmente não sabia. Agora minha cabeça está ainda mais confusa. Eu pretendia voltar para casa discretamente. Mas como essa garota conseguiu me seguir? Ao ver essa situação, eu rapidamente expliquei que havia me mudado há alguns dias. Os olhos de Jian Vanvan brilharam. Todos os colegas comuns se mudaram para o prédio em frente. Que coincidência, não? Em seguida, ele se virou para Jian Vanin e disse de forma meiga, Irmã, vamos convidar o irmão Lin para jantar em casa amanhã. Ele até te trouxe de volta. Não é preciso agradecer a pessoa? Então você pode vir aqui em casa amanhã para jantar? Vamos considerar isso como uma celebração por nos tornarmos vizinhos. Tudo bem, então vou obedecer.
Eu olhei para a piada que normalmente é fria como gelo. E sempre me chamando de irmão de forma doce. Eu também estou cansado de me preocupar com isso. Chame como quiser. Afinal, eu não estou perdendo nada. Mas como eu vou contornar essa situação com os colegas de classe? Isso está me dando uma dor de cabeça danada. Depois de me despedir das duas irmãs, eu voltei para o meu quarto, lavei a louça e me deitei. Olhei para o relógio e já era mais de 1 hora. Eu olhei para o teto, revirando-me na cama. Muitas coisas aconteceram esta noite. Com os olhos fechados, a imagem de Jean Vanin me beijando aparece. Pensando nisso, meu rosto começou a ficar quente. E nesse momento, Jean Vanin estava deitada na cama, refletindo sobre o que aconteceu hoje. Ainda bem que encontrei algo sobrenatural. Caso contrário, as consequências seriam imprevisíveis. Pensando nisso, lembrei do meu beijo com ela. O sorriso voltou a ficar vermelho. Se não fosse a irmã dormindo em meu colo, ele realmente queria rolar na cama para desestressar. Nessa noite, 2 das 3 pessoas estavam insone. No dia seguinte, ao meio-dia, às 11 horas, eu estava sentado na sala de aula me preparando para a última aula. Liu Kai, da mesma turma, bateu na minha mesa e disse: Lin Yi, você não sabe. Hoje de manhã, alguém se declarou para Jian Vanvan novamente. Não é normal se declarar para Jian Vanvan? Afinal, ela é tão bonita. Eu respondi casualmente. Mas na minha mente, a imagem dele fazendo charme na noite passada surgiu. A maneira doce como ela chamava irmão. Não sei se alguém na escola já viu. Então Liu Kai continuou. O ponto-chave é que aquele cara se declarou como o primeiro amor. E acabou sendo desmascarado na hora como um rei do mar. Jian Vanvan imediatamente fez uma cara séria e disse: O que eu mais odeio são os mentirosos. E então ela foi até ele e deu um tapa. Haha. Sério? Então esse cara realmente conseguiu. Eu, nervoso, limpei o suor que não existia. Lembrei da voz do irmão Lin exatamente nesse momento. O orientador bateu na lousa antes da aula começar. Vamos primeiro chamar os nomes. Ao ouvir isso, eu me sentei rapidamente. Vi imediatamente aquela figura elegante vestida de branco, sentada silenciosamente na frente. Estou ferrado. Se a Jian Vanvan descobrir que eu a enganei, como eu vou enfrentar ela depois disso? Estava prestes a chamar meu nome. Tive uma ideia e disse a Liu Kai: Velho Liu, quando chamarem meu nome, você me ajuda a responder. Quando for a sua vez, eu grito por você. Depois, eu te convido para um chá de leite. Liu Kai concordou de bom grado. Quando o orientador chamou, foi um momento. Ele imediatamente respondeu. Enquanto Liu Kai chamava, ele claramente sentiu um olhar voltado para ele. Seguindo a direção do olhar, era Jian Vanvan. Liu Kai me olhou com confusão e exclamou: Ai, ai. Como eu sinto que... Jian Xiaoliu olhou para trás ao ouvir seu nome. Eu fiquei tão nervoso que expliquei como isso era impossível. Você deve estar pensando demais, não é? Que relação eu poderia ter com ele? Então por que você se escondeu debaixo da mesa antes? Eu não posso levar isso comigo. Gradualmente, Van Van se virou. Eu respirei aliviado por dentro. Não posso, eu preciso voltar para casa antes que ele termine a aula. Vou conversar com a irmã dele, para que ele me ajude a explicar direito. Depois da aula, esperei Jian Van Van sair. Então saí apressadamente pela parte de trás, carregando a minha scooter elétrica. Fui para casa na maior velocidade possível. Chegando à porta de casa, eu bati rapidamente na porta do apartamento em frente. Jian Vanin apareceu na porta vestindo um vestido azul de alças. Suas pernas finas combinavam com chinelos de casa. Ela exalava uma aura suave e caseira. Lin Yi, você chegou. Entre e sente-se. Estou cozinhando. Jian Vanin olhou com um brilho nos olhos. Estava claramente um pouco nervosa. Essa atmosfera me afetou instantaneamente. Me fez, involuntariamente, ficar tenso também. Vanil ainda não voltou. Sente-se um pouco no sofá primeiro. Vou cuidar dos ingredientes. Jian Vanin se virou e foi para a cozinha. Jian Vanvan não está aqui. Bem, agora somos só nós duas. Assim que as palavras saíram, percebi imediatamente a expressão de Jian Vanin. Corri para explicar que não era isso que eu queria dizer. Eu esperei de propósito até que ele não estivesse mais vindo. O rosto de Jian Vanin ficou instantaneamente pálido. Com uma mão no peito, ela recuou lentamente e disse: Escute-me. Não é para ouvir minha explicação. Não é como você está pensando. Eu avancei apressadamente 2 etapas. Ao me ver se aproximando, Jian Vanin recuou apressadamente. Mas não percebeu que atrás dela estava o sofá. Ela caiu de uma vez sobre ele. Ela aleatoriamente pegou um travesseiro ao lado. Uma aparência de servo assustado. Percebi que minhas ações eram um pouco assustadoras. Imediatamente suavizei meu tom. Na verdade, eu e a Jian Vanvan somos colegas de classe. Apenas não interagimos muito no dia a dia. Então ele pode não se lembrar de mim. Ontem você disse que éramos colegas e amigos. Eu não acho isso muito apropriado. Afinal, estamos na mesma sala de aula todos os dias. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser descoberto.
Jian Vanin ficou chocada e arregalou os olhos. Vocês são colegas de classe? Que coincidência! Com tantas pessoas no UI. E ainda por cima, fui salvo pelo colega da minha irmã. Ao pensar nisso, Jian Vanin caiu em reflexão. Então eu vou simplesmente dizer a Vanvan que eu te encontrei bêbado e você não é um colega. Não se preocupe. Eu vou falar com ele. Jian Vanin pensou por um momento e disse, certo. Por que você não recebeu o dinheiro que te enviei ontem? Aquilo realmente não é necessário. Eu aceno com a mão. Jian Vanin imediatamente fez uma expressão de injustiça. Mas naquele dia combinamos. Além disso, realmente não consigo pensar em como te recompensar. Olhando para sua aparência de quem foi injustiçado, eu só pude acenar com a cabeça e concordar. Mas por dentro, pensei, por que não me oferecer em troca? Meia hora depois, Vanvan voltou para casa. Viu-me sentado no sofá assistindo televisão. Da cozinha vinha o som da minha irmã cozinhando. Que linda cena de uma família harmoniosa. Vanvan decidiu rapidamente sair discretamente, para deixar espaço para nós. Quando me virei para olhar a porta, vi Jian WNWN se esgueirando. Ela se movia com cuidado, tentando não fazer barulho. O que você está fazendo? Ela estava com a cabeça baixa, murmurando para si mesma para não me ver. Jian WNWN, que não me viu, congelou instantaneamente. Jian Vnin, ouvindo o barulho, espiou da cozinha. Wang WN voltou. Você vai primeiro fazer as coisas. Eu ainda estou cozinhando. A irmã correu rapidamente até o sofá e se acomodou. Irmã, você pode ir se ocupar. Eu vou receber o irmão Lin. Vendo que ele ainda me chama de irmão, Jian Vanin rapidamente explicou, Wang Van, eu tenho algo a te dizer. Na verdade, ontem eu estava bêbada. Lin Yi me viu na calçada. Ele percebeu que estava no caminho e me trouxe de volta. Nós não somos colegas de trabalho. Então, por que a irmã disse que vocês são amigos? Jian Van apertou os olhos e disse, na verdade, eu tinha medo de que você se preocupasse. Afinal, Lin Yi era um estranho na época. Jian Van claramente ainda estava um pouco infeliz. Afinal, os dois se beijaram na noite passada. Mesmo que a irmã estivesse bêbada, ela não beijaria estranhos assim. Se você não acredita, você pode perguntar a Linglin. Jian Vanin olhou para mim. Ontem, de fato, eu encontrei a irmã Yinjin na calçada. Como estava no caminho, eu o trouxe de volta. Eu concordei e disse. Jian Van estava pensando que algo estava errado. Nos últimos dias, a irmã tem estado distraída. Mas depois que o irmão Lin veio para casa, ele estava tão feliz. É óbvio que eles estão tendo um caso. Com base nas coisas que os dois fizeram. Então, cheguei à conclusão. A irmã deve ter se apaixonado pelo irmão Lin. Isso é o que chamam de amor à primeira vista? Ao ver Jian Van com uma expressão pensativa, eu decidi ser honesta com ele. E tem uma coisa que não te contei. Na verdade, nós somos. Então, posso ainda te chamar de irmão Lin? Jian Van de repente me interrompeu e disse que não. Eu queria dizer que na verdade somos. Eu sempre quis ter um irmão, não é? Irmão Lin. Jian Van piscou seus grandes olhos brilhantes. Entrou no modo de fazer charme. Mas nós somos. Você não quer que eu seja sua irmã? Falando isso, seus grandes olhos já estavam começando a ficar embaçados. Meu canto da boca tremia. Eu desisti completamente de resistir. Faça o que quiser. Jian Vanin apenas sorriu ao ver isso e não provocou mais. Porque a comida ainda precisa cozinhar um pouco mais para ficar pronta. Então, Jian Vanin me puxou. E começamos a jogar banco imobiliário com Jian Vanin. No começo estava tudo normal. Era apenas comprar terrenos e coletar aluguéis. Até que Jian Vanin pegou um cartão de punição. A atmosfera de repente ficou sutil. Jian Vanin olhou para o cartão com uma expressão confusa. E então deu uma olhada em mim e em Jian Vanin. E então ficou com o rosto vermelho. Jian Vanin viu que a irmã estava segurando o cartão e não dizia nada. Curiosa, perguntou, irmã, o que você pegou? Este não conta. Posso tirar outra vez, tudo bem? Jian Vanin estava tão vermelha quanto uma maçã madura. Isso não pode acontecer. Temos que seguir as regras. Jian Van aproveitou que Jian Vanin não estava prestando atenção. Ela pegou o cartão e disse para eu olhar. Beijar o primeiro jogador à esquerda por 5 segundos. Quase cuspi a água que acabei de beber. Isso é um verdadeiro banco imobiliário? Onde você comprou esse banco imobiliário? Isso foi meu colega de quarto que me deu antes. Jian Van respondeu com uma expressão inocente. Eu também nunca joguei. Então vou trocar por outro cartão. Jian Vanin disse isso e se preparou para trocar o cartão. Mas naquele momento, Jian Van de repente percebeu que não podia. As regras do jogo devem ser seguidas. Os olhos de Jian Van brilharam. Ela olhou ao redor. Estávamos sentados no sofá em formato de U. Por acaso, eu estava sentado à esquerda de Jian Vanin. Ou seja, o alvo da punição que Jian Vanin deve cumprir sou eu. Como Jian Vanin poderia perder uma oportunidade tão boa? Jian Vanin definitivamente não pretende cumprir a punição. Se eu tiver que beijá-la na frente da minha irmã mais nova, sinto que vou evaporar no ato.
Eu também estou um pouco desconfortável. Essa punição realmente passou dos limites. Que tal trocarmos isso? Eu disse cautelosamente. Ah, mas vocês já se beijaram antes, não? Não tem problema fazer de novo. Se não der, um beijo no rosto deve servir, certo? Irmã, você também não quer fazer trapaça no jogo, certo? Jian Van Van ativou novamente o modo de fazer charme, piscando os olhos grandes. Tudo bem, Jian Vanin disse em voz baixa e firme. Ao ouvir isso, eu arregalei os olhos. Não conseguia acreditar no que ouvia. Neste momento, o rosto de Jian Vanin estava assustadoramente vermelho, como uma maçã madura. Lin Yi, você fecha os olhos. A voz de Jian Vanin era fina como seda. Eu engoli em seco discretamente. Dizer que não estou interessado é definitivamente uma mentira. Mas se a Jian Vanin não quiser, eu também não vou forçar. Mas agora ela está sendo proativa. Eu só posso obedientemente fechar os olhos, abrindo ligeiramente os lábios. O cheiro familiar está se aproximando cada vez mais. Finalmente, uma sensação estranha chegou ao meu rosto. A sensação suave que caiu sobre meu rosto me fez prender a respiração. Aqueles breves 5 segundos pareceram passar como se fossem minutos. Até que aquele cheiro se afastou. Só então eu consegui abrir os olhos. Jian Vanin estava tão envergonhada que quase queria enterrar a cabeça no chão. Ela ficou sentada em silêncio, sem dizer uma palavra. Foi então que Van Yuan quebrou o clima constrangedor. Pronto, a punição foi concluída. Então, vamos continuar. Em seguida, Jian Van Yuan puxou o cartão de punição. Ele virou um cartão. E então imediatamente recebeu o mesmo silêncio de Jian Vanin. De repente, eu também acho que este cartão é muito irracional. Então, talvez não precisemos dele. Mas foi nesse momento que a silenciosa Jian Vanin falou: Vanon, precisamos seguir as regras do jogo. Olhando para o sorriso levemente perigoso da irmã, Jian Vanvan estava quase chorando sem lágrimas. A retribuição chegou rápido demais, não? Jian Vanin pegou rapidamente o cartão que estava na mão de Jian Vanvan. Beije o primeiro jogador à direita por 5 segundos. Então, esse jogo só tem beijos? E por que todos estão direcionados a mim? Eu estou começando a perder o controle. As duas irmãs também estavam muito constrangidas. Mas Jian Vanin lembrou que ela mesma já havia beijado. Então, ela não tinha intenção de recuar. Ela insistiu em fazer Vanvan cumprir a punição. No final, Vanvan, com o rosto vermelho, disse: tudo bem. Então, Lin Jeje, feche os olhos. Neste momento, eu me sinto como uma pequena esposa à mercê dos outros. Fechei os olhos com um sentimento de indignação. Então, logo em seguida, veio um perfume juvenil no ar. Mas, ao sentir com atenção, algo estava errado. Essa garota está me beijando? Eu arregalei os olhos. Vi que os olhos fechados de Jian Vanfan estavam bem na minha frente. Por que você beijou na boca? Neste momento, Jian Vanin também estava com uma expressão de choque. Quando Jian Vanfan terminou de beijar, ela abriu os olhos e olhou para mim e Jian Vanin. Por que vocês estão me olhando assim? De repente, Jian Vanfan pareceu perceber algo. Ela rapidamente tapou a boca. Então, percebendo que não adiantava, ela tampou o rosto. Por fim, ela simplesmente enterrou a cabeça no sofá. O clima constrangedor durou um bom tempo. Então, Vanfan levantou seu rosto avermelhado e disse: vamos lá. Vamos continuar. Não se passaram 2 minutos e chegou a minha vez de pegar o cartão de punição. Eu peguei o cartão tremendo um pouco, porque à minha esquerda estava uma irmã e à direita outra irmã. Ela, essa milionária, não é muito séria. Mas no momento em que virei o cartão, as 3 pessoas ficaram atordoadas. Quando coloquei aquele cartão na mesa, 2 cabecinhas imediatamente se inclinaram para a mesa, com os olhos brilhando de curiosidade. A punição era tocar na coxa do primeiro jogador à direita. Em 5 segundos, Jian Vanin me lançou um olhar. Depois, olhou para a própria saia. As bochechas instantaneamente ficaram coradas. Jian Vanvan ficou paralisada ao lado. Este jogo é um pouco exagerado. Olhando para Jian Vanin, parecia que ela ia explodir de raiva. Eu rapidamente sugeri em voz baixa que talvez devêssemos desistir. Jian Vanin imediatamente concordou. Irmã, vamos trocar de jogo. O que é inesperado é que Jian Vanin apenas acenou levemente com a cabeça, sem problemas. Eu vou cumprir esta punição. Ele, que não queria perder para a irmã mais nova, levantou levemente a barra da saia, revelando uma parte de sua coxa branca como a neve. Ao ver essa cena, eu senti meu coração disparar. Tremendo, lentamente coloquei a mão, sentindo Jian Vanin. Meu corpo de repente ficou paralisado. Após hesitar por um momento, eu acariciei suavemente aquela pele. Em seguida, rapidamente retirei a mão. Ao ver que eu retirei a mão, Jian Vanin imediatamente deixou a saia cair. Então, imitando a aparência de WNWN, enterrou a cabeça profundamente no sofá, não querendo sair. A atmosfera no local se tornou extremamente constrangedora. Todos concordaram em selar este jogo para sempre. Nunca mais poderíamos tocá-lo novamente.
decidindo não jogar mais. As irmãs imediatamente correram de volta para seus respectivos quartos. Eu suspirei pesadamente. Me estendi no sofá, relembrando aquelas sensações de antes. Pensamentos flutuavam constantemente na minha mente. Por fim, corri para casa e tomei um banho frio. Finalmente consegui reprimir aquela sensação dentro de mim. Olhei para o relógio e percebi que eram apenas 2:30. Eu planejava ajustar meu estado de espírito e escrever um pouco de ficção. 1 hora se passou. As palavras na tela eram escassas. Depois de desligar o computador, eu me deitei na cama, olhando para o teto em estado de êxtase. Acabei dormindo até às 5. Minha mente finalmente estava um pouco mais clara. Então eu me levantei. Levantei da cama para preparar o jantar. Normalmente, nessa hora, as irmãs costumavam vagar pela cozinha. Mas hoje, até a comida ficar pronta, não vi o sinal de nenhuma das duas. Provavelmente, isso teve um grande impacto nelas à tarde. De qualquer forma, precisamos comer. Então, eu mandei mensagens para as duas chamando-as para jantar, mas ainda não recebi resposta. Estava prestes a ir procurar alguém quando a porta se abriu. As irmãs entraram de cabeça baixa, e ambas estavam com o rosto levemente vermelho, sem coragem de me encarar. Meu constrangimento, que havia diminuído, voltou à tona. Em seguida, nos sentamos em silêncio à mesa. Começamos a comer em silêncio. Depois de um tempo, não consegui mais suportar essa atmosfera. Então tentei falar para quebrar o silêncio. O passeio de amanhã ainda está de pé? Assim que essas palavras saíram, as duas imediatamente levantaram a cabeça e acenaram com a cabeça vigorosamente. Claro que vamos. Já tínhamos combinado antes. Ao ver essa reação, eu sorri e disse que assim estava decidido. Amanhã, vamos passear na hora certa. Depois de terminar de comer, nos acomodamos no sofá para descansar. Jian Van de repente falou sem aviso. Vamos jogar um jogo. Assim que essas palavras foram ditas, eu e Jian Vanin trocamos olhares. Todos olhamos para Jian Van ao mesmo tempo. Jian Van, ao ver isso, apressou-se a explicar que não era esse tipo de jogo. Era apenas jogar um pouco de pôquer. Nós dois finalmente respiramos aliviados. Se tivermos que jogar aquele tipo de jogo de novo, temo que não aguentaremos. Eu peguei as cartas de pôquer e estava prestes a distribuir, mas fui interrompido por Jian Van, que disse: vamos mudar a forma de jogar. Vocês são muito bons em jogar Dou de Ju. Que tal jogarmos Zadin Hua? Ainda com os adesivos, ok? Nós dois achamos que essa proposta não faz sentido. Em seguida, começamos o jogo de Zadin Hua. No entanto, depois de um tempo, Jian Van começou a chorar e reclamar. Irmão Lin, para com isso. Você deixou meu rosto todo sujo. Jian Vanin estava ao lado, rindo e fazendo gestos de soco. Você é ruim, noob, mas adora jogar. Jian Van estava muito irritado e disse: eu não me importo. Desta vez, vocês têm que me ajudar um pouco. Dito isso, ela então começou a colar os adesivos do rosto na cara da irmã. Vin olhou para a irmã com um olhar indulgente, observando a irmã, permitindo que ela colasse os adesivos em seu rosto, vendo que a irmã também ficou com o rosto cheio de adesivos. Isso fez com que WNWN mostrasse um sorriso satisfeito. Em seguida, ela virou os olhos para mim. Diante de tal charme, o que eu poderia fazer? Só me restou mimá-la. Então eu fiz o que ela queria e aproximei meu rosto. Eu estou tão cooperativo. Jian WNWN sorriu ainda mais feliz. Em seguida, ela sorriu e acenou com o celular para tirar uma foto de família. Então ela começou a procurar um ângulo. Eu me agachei no centro. As duas irmãs se posicionaram dos lados e gritaram juntas: 123, queijo. Na foto, 3 cabeças cobertas de etiquetas adesivas. Estavam bem próximas uma da outra. Eu olhei fixamente para a tela do celular. Não consegui conter o riso e disse que o efeito estava muito bom. Jian WNWN levantou o queixo com orgulho e disse: claro que sim. Meu nível de fotografia é realmente excelente. Enquanto isso, Jian Vnin ficou olhando para a foto, perdida em pensamentos. Esta é a família dos sonhos dela. Jian WNWN rapidamente criou um grupo de 3 pessoas e compartilhou a foto no grupo. Em seguida, Jian WNWN, animada, fez uma sugestão: que todos coloquem a foto como papel de parede. Assim, fica como a foto de família. Na verdade, eu também tive essa ideia, mas não consultei as duas irmãs. Não seria bom trazer isso à tona sem pensar. Jian Vnin também concordou alegremente. Essa foto aqueceu o coração dela. Olhando para esta imagem, ela sentiu que seu humor melhorou muito. 3 celulares trocaram para o mesmo papel de parede. Observando as telas dos celulares alinhadas em uma fila, todos sorriram ainda mais radiantes. No dia seguinte, fui acordado pelo despertador. Eu sentei-me sonolento. Ontem à noite, fiquei acordado até tarde escrevendo de novo. Minha cabeça estava pesada. Ultimamente, tenho passado cada vez mais tempo com as duas irmãs. Só consigo trabalhar à noite. Depois de uma rápida higiene pessoal,
Eu me sentei no sofá esperando por elas. Não demorou muito e ouvi o som da porta se abrindo. Eu olhei para cima. De repente, meus olhos brilharam. As duas irmãs estavam vestindo camisas brancas hoje, com saias plissadas pretas. Uma delas era elegante e madura. A outra era pura e encantadora. Tão bonita que era impossível desviar o olhar. Jian WNWN veio até mim e deu uma volta. Ela riu e perguntou ao Lin Jeje, vendo meu olhar atordoado. Nossas roupas combinando, eu e minha irmã, estão bonitas? Meu olhar ainda estava grudado neles. Não pude evitar murmurar. Estão realmente muito bonitas. Assim que as palavras saíram, percebi que me comportei de forma inadequada. Então me virei rapidamente. Não posso olhar mais. Se eu olhar mais, algo vai acontecer. Hoje eu vou cozinhar. Vocês podem fazer algo primeiro. Dito isso, fugi para a cozinha para me ocupar. As irmãs do lado de fora, vendo meu rosto envergonhado, também deram uma olhada e riram. Depois do jantar, fomos ao shopping. Assim que entraram, as irmãs pareciam estar cheias de energia. Excitadas, começaram a passear por todo o lugar. Jian WNWN, com os olhos cheios de expectativa, sugeriu à irmã. Lin Jeje, vamos jogar no fliperama no andar de cima, tudo bem? Após receber nossa concordância, eu e Jian Vinin fomos direto para o terceiro andar. Entramos na sala de jogos. Jian WNWN era como um passarinho feliz. Seus olhos não paravam de se mover. Queria jogar de tudo. Eu notei que Jian Vinin parecia um pouco tímida. Então eu perguntei suavemente, Irmã Vinin, você não gosta disso? Você não gosta disso? Ao ouvir isso, Jian Vinin balançou a cabeça. É só que eu venho aqui poucas vezes. Não tem problema, eu também sou assim. Vamos brincar com a WNWN. Depois de dizer isso, eu puxei seu pulso e fui em direção a Jian WNWN. O contato repentino fez Jian Vinin ficar surpresa por um momento. E ao ver que eu estava segurando a mão de Jian Vinin, os olhos de Jian WNWN brilharam. Irmão Lin, vocês podem brincar aqui. Eu vou dar uma olhada ali e depois brincamos juntos. Sua irmã não está muito familiarizada com isso, tudo bem. Embora a oportunidade de deixar as duas sozinhas tenha passado. Mas jogar os três juntos ainda é muito divertido. Depois de jogar por um tempo, Van sugeriu. Como podemos vir ao fliperama e não jogar a máquina de garras? Depois de dizer isso, ele segurou as mãos das duas. E fomos para o outro lado. Chegamos à área das máquinas de pelúcia. O coração de menina das irmãs foi despertado. Esse é tão fofo. Van, olha isso. Esse é parecido com aquele coelho de pelúcia do seu quarto. Deixa eu ver. É verdade, eu decidi. Hoje vou trazer um amigo para o coelhinho. A sorte da Van não estava nada mal. Ela conseguiu pegar o coelho de pelúcia em apenas 2 tentativas. Ela rapidamente levantou. O coelho de pelúcia estava empolgado, mostrando para o Lin Jie. Olha, eu consegui pegar. Muito incrível. Igual a você, tão fofo. Ao ouvir isso, o rosto de Jian Van ficou vermelho. E fez uma cara de brava. Não vou mais falar com você. Ao ver o jeito mais adorável dela, eu rapidamente peguei meu celular e capturei esse momento. Olhando para Jian WNWN emburrada na foto, eu não consegui conter o riso. Ainda bem que minha mão foi rápida. Ao perceber que tinha sido fotografada, Jian WNWN correu rapidamente para pegar o celular. Ai, se não está bom, melhor apagar. Então, eu mostrei a foto para ele. Tão bonita que eu não vou apagar. Ao ver que eu queria manter a foto, Jian WNWN só pôde ficar com o rosto vermelho. Ao vê-la correr para o outro lado, eu só pude sorrir e fui até a Jian Vinin. Eu vi que Jian Vinin havia conseguido pegar um brinquedo. Jian Vinin, que ganhou o prêmio. Ela imediatamente se virou, com os olhos brilhantes, me encarando. Como se dissesse, me elogie logo. Como eu poderia desapontá-la? Então, sorri e disse, impressionante, Irmã Vinin. Este cachorro é muito fofo. É verdade, eu também acho isso. Ao ouvir meu elogio, ela sentiu como se tivesse mel no coração. Seu rosto também exibiu um sorriso doce. Olhando a cena à minha frente, como poderia perder? Rapidamente peguei meu celular e tirei uma foto. Vendo que eu tirei uma foto com uma expressão de alegria. Ao ouvir isso, Jian Vanin não disse nada. Apenas ficou com o rosto levemente vermelho. Vamos procurar a Vanyuan. Podemos passear por outros lugares. Depois de encontrar Jian Vanyuan, nós fomos em direção à saída do fliperama. Quando chegamos a uma loja de roupas femininas, as duas irmãs começaram a escolher roupas. Pensando que não havia mais nada para fazer, eu procurei um banco na loja e me sentei, planejando descansar enquanto as irmãs escolhiam roupas. Mas assim que me sentei, Jian Van puxou a irmã e veio até mim. Irmão Lin, o que você acha que fica melhor na irmã? Dito isso, ele pegou 2 peças de roupa para dar. Eu ainda vejo que estava comparando na frente da irmã. Imagine a cena de Jian Vinin vestindo. Eu disse sem pensar 2 vezes.
Eu acho que a irmã Vnin fica bonita com qualquer uma delas. Ao ouvir isso, ela brincou com a tigela de forma suave, dizendo: Viu, irmã, eu só digo que você fica bem com qualquer roupa. O irmão Lin com certeza também acha bonito. Jian Vnin, sendo provocada pela irmã mais nova. Ela ficou um pouco envergonhada. Então ele de repente perguntou a Lin Yi: O que você acha de como a WNWN ficaria vestindo isso? Novamente, eu usei um estilo mais formal. Minha mente cheia de imaginação pensou por um momento. Todas são bonitas. Mas eu acho que a WNWN combina mais com esta. A branca ficaria mais vibrante e fofa. A azul é mais adequada para a irmã Yinjin. Esta peça combina mais com sua personalidade. Ao ouvir isso que eu disse, um sorriso suave apareceu nos olhos de ambas. Vamos experimentar, irmã. Dito isso, WNWN puxou a mão da irmã. Elas foram em direção ao provador. Ao mesmo tempo, não se esqueceu de olhar para trás e me dizer: Irmão Lin, quando sairmos, você pode nos dar sua opinião? Eu só pude me levantar sorrindo. Fiquei esperando do lado de fora do provador. Depois de um tempo, as duas portas se abriram ao mesmo tempo. No instante em que olhei, meus olhos brilharam. Jian WNWN, vestindo um lindo vestido branco. Sua pele clara parecia ainda mais atraente sob a luz. Seu rosto delicado parecia ainda mais travesso e adorável. E do outro lado, a roupa azul ressaltava ainda mais o temperamento gentil de Jian Vanin. Era como uma jovem de família nobre. Era impossível desviar o olhar. Eu senti que meus olhos iam se dividir, não conseguindo olhar para as duas ao mesmo tempo. Nesse momento, WNWN apressou-se em direção ao irmão Lin. Você ainda não deu sua opinião. O que você acha? Estamos eu e minha irmã combinando? Está perfeito, realmente perfeito. Depois de dizer isso, comecei a acenar com a cabeça incessantemente. Ao me ver assim, as duas irmãs começaram a ficar um pouco envergonhadas. Então, Jian WNWN decidiu rapidamente mudar de alvo. Ele se aproximou do ouvido da irmã. Começou a sussurrar: Irmã, o Lin Yi realmente gosta de você vestindo essa saia. Veja, ele está te olhando sem piscar. Ao ouvir isso, Jian Vnin me lançou um olhar. Instantaneamente, nossos olhares se cruzaram. Olhando para aquele olhar fixo em mim, Jian Vnin instantaneamente se rendeu. Com o rosto vermelho, ela baixou a cabeça. Ao ver que o plano deu certo, Jian WNWN imediatamente começou a rir feliz. Ao ver o sorriso da irmã, Jian Vnin também se aproximou do ouvido de WNWN. O Lin Yi também gosta muito de você vestindo essa saia. Agora era a vez de Jian WNWN e eu nos encararmos. Mas, assim como antes, ele também baixou a cabeça instantaneamente. Depois de sair da loja, eu o segui até a próxima loja. Olhei rapidamente e percebi que era tudo roupa masculina. Imediatamente confuso, olhei para as irmãs. Jian WNWN, com um sorriso no rosto, disse: Irmão Lin, você se esqueceu que combinamos de te ajudar a escolher roupas. Ah, agora que me lembro, parece que combinamos isso mesmo. Então, coloquei a sacola de compras que estava na mão. Esperei até que as irmãs terminassem de discutir. Então, elas me passaram um conjunto de roupas. Enfrentando os olhares ansiosos das duas, eu entrei no provador. Depois de trocar de roupa rapidamente, abri a porta e saí. As irmãs que estavam esperando do lado de fora. No momento em que me viram, seus olhos brilharam. Jian WNWN se aproximou, toda animada. Ela me olhou de cima a baixo. Irmão Lin, isso combina muito com você. Ao lado, Jian Nin também estava sentindo incessantemente. Você está muito estiloso. Depois de ouvir o que as duas disseram, eu ainda me senti um pouco envergonhado. Não é à toa a timidez das irmãs quando estavam provando as roupas. A maneira tímida de lavar as roupas. Assim foi. Depois que eu peguei várias sacolas grandes e pequenas, os três também saíram do shopping satisfeitos. O tempo passou rapidamente e chegou o dia seguinte. Eu me espreguicei e suspirei que a segunda série é a melhor. Quando cheguei em frente à geladeira, preparei-me para pegar uma garrafa de refrigerante para relaxar. Quando abri a geladeira, fiquei sem reação. Não havia nada de bebida dentro. Não tinha jeito. Só me restou sair para fazer compras em um dia quente. Enquanto eu suportava o calor indo em direção ao supermercado, de repente, percebi que sob a árvore ali, havia uma silhueta familiar. Ao me aproximar, não era Jian Vnin. Quem mais poderia ser? Quando cheguei atrás dela, eu a chamei: Irmã Ying, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? De repente, Jian Valin se assustou ao ouvir um som atrás dela. Ao se virar, percebeu que era eu. Então, bateu no peito e soltou um suspiro de alívio. Ele viu o peito dela balançar suavemente. Senti minha consciência tremendo junto. Apressei-me a desviar o olhar e olhar para Jian Valin, esperando pela resposta dele. Eu quero dar uma passada no lugar onde trabalho. Então, o que você está fazendo aqui? Tem algo na porta? Depois de falar, olhei para a entrada do condomínio. Então, eu vi um homem.
Ele estava andando de um lado para o outro na sombra de uma árvore. E estava olhando em volta, observando a entrada do condomínio. Olhando para aquelas roupas familiares. Não é o homem que estava procurando Jean Varin naquela noite? Ele veio bloquear a entrada? Então, eu me virei e disse a Jean Varin: Irmã Fenjon, deixe que eu cuido disso. Jean Varin tentou me segurar, mas eu fui embora rapidamente. Não havia jeito, ela só podia ir seguindo em direção à porta. Enquanto caminhava, ele disse: Lin Yi, espere um pouco. Não seja impulsivo. Ele tem medo de que eu me machuque ou algo assim por causa dele. Neste momento, Muya, que estava parado na beira da estrada, ainda olhava ao redor. Mas ainda não havia encontrado o alvo. Ele só pôde suspirar de frustração. Naquele dia, ele viu Jiang Nin beber o álcool. E sentiu que estava tudo sob controle. Ele já teve sucesso com esse método muitas vezes. Mas o que ele não esperava era que Jiang Nin realmente fugisse. Depois que ele percebeu, quando ele saiu correndo, já não havia mais ninguém à vista. Enquanto ele continuava se lamentando mentalmente, ele viu alguém saindo da entrada do condomínio. A pessoa caminhou diretamente até ele. Ele olhou para cima e viu um rosto que parecia familiar, mas não conseguia se lembrar de onde o tinha visto. Então Muya falou, com uma expressão de dúvida, perguntou: Irmão, há algo que você precisa? Eu olhei para ele com uma expressão sem emoção. Você está esperando alguém? Muya tinha uma expressão de confusão no rosto. Estou esperando meu amigo. Ele é do bloco 3. Você o conhece? Após a confirmação, meu rosto instantaneamente ficou sombrio. É um fantasma persistente. Ele ainda veio aqui procurar alguém. Ao ouvir isso, a expressão de Muya mudou instantaneamente. O que você está dizendo? Que relação isso tem com você? Nesse momento, Jing Vnin também chegou atrás de mim. Ela sussurrou: Lin Yi, vamos embora. Muya, ao ver Jing Vnin, teve sua expressão de repente animada. Vnin, eu penso, pode ter havido algum mal-entendido entre nós naquela noite. Deixe-me explicar isso claramente para você. Depois de falar, ele tentou passar por mim e ir até Jing Vnin. Agora eu realmente não consegui mais aguentar. Com pessoas assim, definitivamente não vou evitar agir. Então, dei um chute nele. Irmã, é você? Vnin também pode te chamar assim. De repente, Muya, que levou um chute, caiu pesadamente no chão. Neste momento, ele finalmente se lembrou. Você é aquele garoto daquela noite. Então foi você quem o trouxe de volta. Ao ouvir isso, pensei em dar mais um chute e chamar a polícia. Esperando o tio do chapéu vir perguntar a você. Depois de levar outro chute, Muya pensou que poderia enganar as garotas, mas ele estava errado. Enfrentando alguém forte e robusto como eu, ele não era páreo. Então ele começou a se debater e a se arrastar para trás. Ao ver essa cena, Jing Vnin rapidamente veio e segurou minha mão. Não bata mais, Lin Yi. Jing Vnin estava com medo de que eu me machucasse. E também temia que, se algo acontecesse, o tio do chapéu me levasse. Quanto ao agredido, isso não era problema dela. E Muya, vendo que eu não estava mais atacando, rapidamente se levantou do chão. Então, correndo, disse que isso não tinha acabado. Quando não consegui mais ver sua figura desajeitada, eu só olhei para Jiang Vnin, que estava segurando suas próprias mãos. Tudo bem, ele já foi. Se você vê-lo de novo, me avise imediatamente. Eu vou te ajudar a dar uma lição nele. Jiang Vnin não disse nada. Ela apenas apertou um pouco mais a minha mão. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas. Depois de chorar por um tempo, Jiang Vnin relutantemente deixou aquele lugar aconchegante. Depois de soltar a mão, Jiang Vnin olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Muito obrigada por me ajudar mais uma vez. Da próxima vez, não precisa mais agradecer. Agora somos amigos e vizinhos. Ajudar você é o mínimo que eu posso fazer. Ah, a propósito. Você disse que está indo para o trabalho agora, não é? Justamente agora eu não tenho nada para fazer. Vou te acompanhar. Não precisa. Como posso incomodar você assim? Eu posso ir sozinha. Mas somos amigos e vizinhos. É justo eu te levar. Vamos, vamos. Depois de dizer isso, eu comecei a caminhar em direção à rua do bar. Depois de 2 minutos e meio, chegamos à porta do bar. Na porta do bar na época, havia uma mulher que parecia ter mais de 30 anos. Ela nos olhava com um olhar estranho. Jiang Vnin, ao ver a mulher, gritou: Liu Li. Liu Xiaoshu não disse nada, mas se virou e olhou para mim. Pelo que sei, Jiang Vnin sempre teve poucos amigos homens próximos. Ela não pôde deixar de me olhar mais 2 vezes. Injin, esta é sua amiga. Ao ouvir isso, Jiang Vnin acenou com a cabeça repetidamente. Sim, este é Lin Yi. É meu amigo. Ao ver Liu Xiaoshu olhar para mim novamente, eu também a cumprimentei. Olá. Meu nome é Lin Yi. Meu nome é Liu Xiaoshu. Você também pode me chamar de Tia Liu, assim como a Injin. Entre, por favor. Fomos para o meu escritório e, ao chegar lá, Liu Xiaoshu olhou para Jiang Vnin com uma expressão preocupada. Injin,
Por que você de repente pediu demissão? Quanto a essa questão, Jiang Nin já havia pensado em como responder. Liu Li, eu quero fazer outras coisas. Eu quero abrir minha própria loja. Após ouvir isso, Liu Xiaoshu ficou em silêncio. Enquanto isso, Jiang Nin ficou nervosa. Ele de repente pediu demissão. Não sei se Liu Xiaoshu ficará brava, mas ficou em silêncio. Depois de um tempo, Liu Xiaoshu acenou com a cabeça. Já que você já decidiu o que quer fazer, então vá em frente, Liu Li, não se sinta sobrecarregada aqui. Você não pode ficar a vida toda aqui neste meu bar. Ao ouvir isso, Jiang Nin suspirou aliviada. Ela se sentiu um pouco aliviada por Liu Xiaoshu não ter continuado a perguntar. Ok, obrigada, Liu Li. Nesse momento, Liu Xiaoshu virou os olhos. Começou a me olhar com um olhar avaliador. Agora vamos falar sobre seus amigos. Há quanto tempo vocês se conhecem? Acabamos de nos conhecer. Jiang Nin, que estava aliviada, ficou nervosa novamente. É como levar o namorado para conhecer os pais. Nós nos conhecemos há vários dias. Liu Li, não se preocupe. Foi o Lin Yi que me ajudou, por isso nos conhecemos. E nós ainda somos vizinhos. Ele é uma boa pessoa. Eu, que recebi um cartão de boa pessoa, estou sem saber o que fazer. Porque eu sinto o olhar da Liu Xiaoshui. Ficou um pouco hostil. É como se eu tivesse sequestrado a filha dele. Yinjin, saia um momento, por favor. Eu preciso falar com sua amiga. Ao ouvir isso, Jiang Vanin ficou um pouco ansiosa. Liu Li. Lin Yi não é uma pessoa ruim. Ao ver essa expressão de preocupação dele, de repente, eu não fiquei mais nervosa. Yinjin, está tudo bem. Coincidentemente, eu também tenho algo para falar com a tia Liu. Yinjin, eu não farei nada com sua amiga. Eu só tenho algumas coisas para dizer a ela. Jiang Vanin, vendo que os dois disseram isso, só pode se levantar e caminhar em direção à porta. Quando chegou à porta, ele se virou novamente e me disse, Lin Yi, estou bem na porta. Se precisar de mim, me chame. Liu Xiaoshui, ao ver isso, teve um pequeno movimento no canto do olho, e isso aconteceu em apenas alguns dias. Depois que Jiang Vanin fechou a porta, eu estava pensando em como explicar para Liu Xiaoshui nossa relação. Mas, ao levantar a cabeça, vi que ele estava me observando com um olhar calmo. Diga, o que você quer fazer? Depois de ouvir isso, fiquei cheio de dúvidas. Bem, eu acho que deve haver algum mal-entendido aqui. Eu gostaria de saber qual é esse mal-entendido. Na verdade, o mal-entendido começou desde o momento em que Jiang Vanin disse que nos conhecíamos há apenas 3 dias. Liu Xiaoshui já me colocou na lista negra. Naquela noite, Jiang Vanin saiu correndo do bar sem nem pegar o celular. Se não fosse por depois ter entrado em contato com o celular da irmã dele, eu estava prestes a ir diretamente à casa dele para procurá-lo. Agora, só se passaram 2 dias sem nos vermos. E Jiang Vanin de repente decidiu pedir demissão. Não importa como eu pense, tudo está relacionado ao Lin Yi. E aqui do meu lado, percebi que Liu Xiaoshui estava sendo gentil com Jiang Vanin. Então decidi pedir a ajuda dele. Tia Liu, você sabe, por que a irmã Yinjin de repente pediu demissão? Com certeza tem a ver com você, não é? Ela mencionou algo sobre abrir uma loja? Foi você quem a mandou dizer isso? Por sua causa, ela até aprendeu a mentir para mim. Minha expressão mostrou uma leve diferença. Na verdade, Liu Xiaoshui já havia percebido que aquelas palavras de Jiang Vanin eram apenas uma mentira. De fato, tem alguma relação comigo. Mas eu realmente não a mandei dizer isso. Ela só não queria te contar a verdade. Não queria que você se preocupasse, apenas isso. Depois de ouvir isso, Liu Xiaoshui franziu a testa e perguntou o que realmente aconteceu. Ao ver isso, eu então contei tudo o que aconteceu naquela noite. Depois de ouvir, ela franziu ainda mais a testa. Uma expressão pensativa surgiu em seu rosto. Na verdade, ela já acreditava em sua ousadia. Afinal, com a personalidade de Jiang Vanin, se sentindo injustiçada, com certeza suportaria em silêncio. Mas o que precisa ser feito ainda deve ser feito. Em seguida, Liu Xiaoshui fez uma ligação. Não demorou muito para que algumas pessoas que costumavam estar com Jiang Vanin e colegas de trabalho entrassem, olhando pela fresta da porta. Jiang Vanin também encostou a cabeça na fenda da porta para espiar. Eu sorri para ele e pisquei. Isso deixou um pouco mais tranquilo. Quando todos chegaram, Liu Xiaoshui começou a perguntar um por um. Ao saber que alguém havia assediado Jiang Vanin repetidamente, várias vezes, seu rosto imediatamente ficou sombrio. Após fazer algumas perguntas, ele aconselhou a todos que, em situações semelhantes no futuro, deveriam relatar imediatamente. Então, ele os deixou ir. Com um estrondo, Liu Xiaoshui bateu forte na mesa, ousado em querer a Yinjin. Esse cara não quer mais viver. Dizendo isso, pegou o celular e discou. Você não disse que poderia resolver qualquer problema? Me ajude a investigar alguém. Ao ouvir isso, fiquei com a cara cheia de suor. O que você está planejando fazer? Quando Liu Xiaoshui desligou o celular, eu finalmente falei com a tia Liu.
Posso perguntar, sem querer ser indelicado? O que você pretende fazer? Liu Xiaoshui me lançou um olhar significativo. É a primeira vez que faço essa ligação também. Mas se você quiser saber, posso te arranjar uma oportunidade de observar. Ao ver isso, eu balancei a cabeça decididamente, é melhor não saber demais. Mas, após hesitar por um momento, acrescentei, tia Liu, podemos encontrar uma maneira de mandá-lo para a prisão. Como eu disse. Liu Xiaoshui ficou interessada. Que plano você tem? Dando uma olhada nele, com certeza não é a primeira vez que ele usa esse truque. Pode ser que haja outras vítimas. Podemos investigar um pouco nas redondezas primeiro. Se houver, melhor ainda. Se não houver, nós ainda podemos pegá-lo em flagrante. Linguagem clássica. Liu Xiaoshui pensou por um momento e concordou. Vou encontrar alguém para discutir isso, vendou dizer isso. Eu também respirei aliviado. No momento, parece que a outra parte ainda leva isso a sério. Mas nesse momento, Liu Xiaoshui de repente perguntou o que eu achava da Yinjin. Ao ouvir isso, fiquei um pouco confuso. O que você quer dizer com isso, vendo minha expressão? Liu Xiaoshui me olhou profundamente 2 vezes. Depois, suspirou levemente e deixou para lá. Como se eu não tivesse feito essa pergunta. Se possível no futuro. Espero que você possa cuidar mais delas, as 2 irmãs. Se no futuro precisar de ajuda, não hesite em me procurar. Considere que eu estou te devendo um favor. Vendo que Liu Xiaoshui disse isso, eu também tive que concordar. Antes de chamar Jian Vanin para entrar, Liu Xiaoshui fez questão de avisar. Não deixe Yinjin saber disso por enquanto. Vamos resolver isso primeiro e depois conversamos. Eu não tenho objeções a isso. Eu também não quero que Jian Vanin lembre disso novamente. Então eu fui até a porta, pronto. Mas ao abrir a porta, ouvi um grito. Eu, que reagi instantaneamente, abracei Jian Vanin, olhando para a pessoa em meus braços. Um sorriso resignado apareceu no meu rosto. Por que ficar encostada na porta ouvindo? Ao ouvir isso, Jian Vanin rapidamente se afastou de mim. Seu rostinho ficou vermelho. Ela baixou a cabeça e murmurou, não estou preocupada com você. Ao ver essa cena, Liu Xiaoshui começou a rir. Preocupada com o quê? Tem medo que eu faça algum mal ao seu amigo? Ao ouvir Liu Xiaoshui falar, Jian Vanin apressadamente balançou a cabeça. Não, Liu tia. Não era isso que eu queria dizer. Vendo sua expressão, Liu Xiaoshui sorriu ainda mais. Eu e Lin Yi estávamos apenas conversando. Não é nada demais. Jian Vanin finalmente suspirou aliviada. Isso é bom. Quando chegou às 5:30, Jian Vanin se levantou para se despedir de Liu Xiaoshui e Liu Li. A WNWN já está voltando. Eu vou para casa preparar o jantar primeiro. Liu Xiaoshui segurou a mão de Jing Vinin, relutante em se despedir. Embora você não trabalhe mais aqui a partir de agora, lembre-se de vir me visitar frequentemente. Eu, esta velha solitária. Em seguida, ela me lembrou que agora você e o Lin Yi são vizinhos. Se precisarem de algo, devem se ajudar. Não hesitem em falar. Eu já pedi a ele para cuidar de você. Liu Xiaoshui continuou dizendo que vocês devem se manter em contato. Mesmo sem motivo, podem se visitar e comer juntos. Vendo Liu Xiaoshui ficar cada vez mais animada ao falar, eu rapidamente interrompi. Tia Liu, fique tranquila. Se eles precisarem, eu com certeza ajudarei. Finalmente nos despedimos de Liu Xiaoshui. Nós dois seguimos em direção à casa. No caminho de volta para casa, Vnin disse um pouco envergonhada, desculpe. Lin Yi geralmente fala pouco. Então, quando tem a oportunidade, fala bastante. Ele é realmente uma boa pessoa. Eu sorri e respondi, não tem problema. Eu também acho que a tia Liu é uma boa pessoa. Depois, fomos conversando despreocupadamente até em casa. Quando chegamos na porta de casa, prestes a nos separar, Jian Vanin me olhou enquanto eu abria a porta para entrar. De repente, como que possuída, disse, quer vir aqui em casa ficar um pouco? Ao ouvir isso, eu me virei surpresa. E ao perceber o que havia dito, Jian Vanin instantaneamente ficou com o rosto vermelho de vergonha. Eu vi que ele ficou com uma expressão nervosa. Ele começou a se mover de forma desajeitada. Não é a WNWN que está voltando. Justo agora eu vou preparar o jantar. Que tal você também vir comer? O Liu Yi não disse? Que comer para 2 pessoas é quase a mesma coisa que para 3. Olhando para essa sua aparência adorável, eu não pude deixar de ficar encantada. Mas pensando que eu já comi de graça no almoço, ainda assim decidi fazer algo. Eu já havia almoçado. À noite, como poderia deixar você cozinhar novamente? Assim, que tal você e a WNWN virem comer aqui em casa? Jian Vnin rapidamente recusou. Como isso pode ser? Deixe que eu faça, sem esperar ele terminar de falar. Eu simplesmente fechei a porta. Não lhe dei a chance de continuar a recusar. Olhando para o interior fechado, Jian Vnin estava sem opções. Só podia aceitar passivamente. Depois de voltar para casa, Jian Vnin começou a pensar em muitas coisas. Neste momento, ele tinha a cabeça cheia de várias coisas sobre mim.
Ele balançou a cabeça, deu um tapa na bochecha e murmurou para Jian Vnin. O que você está pensando? Ele é colega da sua irmã. Você já tem 6 anos, é uma adulta. Recuperando-se, Jian Vnin sentou-se no sofá. Ligou a televisão bem alta. Ligou a TV em volume alto, forçando-se a não pensar nessas coisas. Mas os pensamentos da mente não é algo que se pode parar só dizendo que não quer. 2 minutos e meio depois, enquanto eu estava na cozinha servindo a comida, ouviu-se uma batida na porta. Assim que abri a porta, vi o sorriso cheio de energia de Jian WNWN. De repente, senti minha energia revigorada. 2 senhoritas. Bem-vindos. Espere um pouco mais. A comida estará pronta em breve. Jian WNWN olhava para mim com os olhos brilhantes. Irmão Lin, você está usando um avental. Que aura de homem de família. Ao lado, Jian Vnin também acenava com a cabeça. Sendo encarado por eles assim, não pude evitar sentir um pouco de vergonha. Apressei-me a dizer para não ficarem lá fora. Entrem e sentem-se. Depois de dizer isso, voltei rapidamente para a cozinha. Uma vida cheia sempre passa rápido. De repente, chegou a manhã de sábado. Eu, ainda em sonho, fui acordado pelo toque do telefone. Ao ver o identificador de chamadas, atendi rapidamente. Era Liu Xiaoshui, que tinha encontrado informações sobre o canalha que a drogou. Ela me pediu para ir até lá. É a tia Liu? Certo, eu vou até você agora. Olhei para o relógio e era apenas 8 da manhã. Parece que Liu Xiaoshui também está ansiosa para resolver isso. Após uma rápida higiene pessoal, eu peguei a bicicleta elétrica e corri para o bar. Depois de cumprimentar, Liu Xiaoshui me deixou à vontade para sentar. Em seguida, fui direto ao ponto. Começou a falar sobre o assunto sério. Nos últimos dias, eu mandei alguém perguntar em alguns bares ao redor. A pessoa se chama Mu Ya. A família dele tem um hotel. Ontem ele apareceu em outro bar. Liu Xiaoshui continuou. E não só isso. Também encontrou 2 garotas vítimas. Elas foram drogadas por ele e levadas ao hotel. Depois, ele as ameaçou com fotos. E, com um pagamento para manter silêncio, não houve alarde. Fiquei surpreso por dentro. Só encontrar 2 garotas e fazê-las falar. Deve ter dado muito trabalho. Elas vão testemunhar contra ele? Liu Xiaoshui respondeu com calma, tranquila. Tudo foi resolvido. E sobre a questão que você mencionou antes, eu já contratei alguém para planejar isso. Depois de falar, fiz uma ligação e esperei. Por um instante, uma mulher com maquiagem pesada apareceu no escritório. Ela exalava um charme sedutor. Mas, olhando de perto, era uma pessoa com uma maquiagem tão exagerada que parecia artificial. Imediatamente desvio o olhar. Pensei que ainda não tinha visto o suficiente das 2 belezas naturais em casa. Assim que a mulher entrou, ela disse a Liu Xiaoshui com aquela voz fina e afetada. Irmã Liu, você me chamou para algum trabalho? Ao ouvir essa voz, Liu Xiaoshui franziu a testa e disse, você está aqui para lidar com um homem? Se você quiser, fique, se não, pode ir. Nesse momento, Song Meier notou que eu estava sentado ao lado. Seus olhos brilharam instantaneamente. É esse pequeno bonitão. Dizia isso enquanto se aproximava de mim. Ao ver essa cena, a expressão de Liu Xiaoshui se tornou irritada. Com um tom gélido, disse, fique na sua. Ao ver a mudança na expressão de Liu Xiaoshui, a moça, sorrindo, endireitou-se. Irmã Liu, não fique brava. Eu só queria conhecer esse pequeno bonitão. Ouvindo aquela voz afetada e estridente, eu fiquei com arrepios. Apressei-me a dizer que não era necessário se apresentar. Ao ouvir isso, Song Meier me lançou um olhar melancólico. Mas ela obedientemente não disse mais nada. Afinal, desta vez Liu Xiaoshui ofereceu um preço muito alto. Em seguida, Liu Xiaoshui contou a ele o que precisava fazer. Após ouvir, a moça concordou na hora, e assim o plano foi decidido. Apenas esperando que os peixes mordam a isca. Depois que o plano foi confirmado, eu fui embora. Essa questão já não me diz respeito. Só preciso esperar Liu Xiaoshui me informar novamente. Justo quando cheguei à porta do bar, de repente, ouvi atrás de mim o som de saltos altos batendo no chão. Por que você está tão apressado, bonito? Vamos trocar contatos e conversar? Ao ouvir isso, eu me virei, um pouco com dor de cabeça. Recusei educadamente, dizendo que não uso redes sociais. Portanto, não precisamos nos conhecer. Ao ver isso, Song Meier não desistiu. Continuou se aproximando de mim, dizendo com um sorriso, ai, ai. A irmã não tem outras intenções. Só queria fazer amizade com você. Mas Song Meier pensava secretamente. É raro encontrar um rapaz tão puro e bonito. Isso é de dar água na boca. Como ela poderia deixar essa oportunidade passar? O canto da boca dele tremia levemente. Estava prestes a sair direto. Mas então, de repente, veio uma voz familiar por trás. Ei, irmão Lin, o que você está fazendo aqui? Ao olhar para trás, as irmãs estavam vindo na nossa direção, com expressões de dúvida no rosto. O olhar, avaliando entre mim e a Song Meier ao lado.
para evitar revelar o plano de Liu Xiaoshui. Eu só pude inventar uma desculpa na hora. Apenas passei por aqui a caminho de um compromisso. Então, esta é a dupla de irmãs. Depois de dizer isso, ele ficou olhando fixamente para Song Meyer. Afinal, ela estava tentando me abordar há pouco. Olhando para a mulher à minha frente vestindo um vestido roxo de alças. O comprimento total não chegava. Não era nem mesmo o comprimento das blusas das irmãs. As duas irmãs pensaram a mesma coisa em silêncio. Será que Lin Yi gosta desse tipo? Diante da expressão calma das irmãs, meu coração de repente ficou ansioso. Considero que já nos encontramos uma vez, mas não somos próximos. Eu também não entendo por que explicar assim. Apenas instintivamente quis me distanciar de Song Meyer. E Song Meyer, ao ver duas garotas mais jovens que ela, e com aparência ainda mais atraente, também percebeu que não tinha chance alguma. Então, ela imediatamente fez uma expressão melancólica e me olhou. Ai, como eu posso dizer que não somos próximos? Você realmente é um garotinho bonito. Até a próxima, não se esqueça de me contatar. Ao ver as expressões das irmãs mudarem levemente, eu fiquei totalmente pasmo. Minha nossa, mulher, por que você está me colocando em uma situação assim? Eu só consegui explicar rapidamente para não ouvir as bobagens dele. Eu realmente não sou próximo dele. Assim que as palavras saíram, as irmãs imediatamente assumiram uma expressão compreensiva. Ah, não se preocupe, irmão Lin. Conhecer quem quiser é liberdade sua. É verdade. Lin Yi não precisa nos explicar nada, é isso. Afinal, ela está tão bonita. É normal você conhecê-lo, não é? Ele é muito compreensivo conosco. Na verdade, eles perceberam de imediato que você não tem nada a ver com aquela mulher. Mas, não sei porquê, mas de repente, tiveram vontade de te provocar um pouco. A ideia, de fato, surgiu após ouvir o que eles disseram. Meu rosto estava ainda mais ansioso. Onde está a beleza? Isso é tudo beleza artificial, ok? Nesse momento, Jian Vanin perguntou de repente se ele não era bonito. Então, quem é bonito? Ao ouvir isso, eu não pensei duas vezes. Eu disse diretamente, com uma expressão séria. Claro que vocês são bonitas. Eu não me canso de olhar para vocês todos os dias. Para que olhar para os outros? Assim que as palavras saíram, as expressões de nós três ficaram paralisadas. Eu estou tão envergonhado que gostaria de me esconder em algum lugar. Como você pode dizer uma coisa dessas tão diretamente? As duas irmãs aqui também estão mais ou menos assim. O rostinho dela está levemente vermelho. Ela baixa a cabeça timidamente, sem coragem de me olhar novamente. O clima constrangedor durou por um momento. Eu forcei uma calma e mudei de assunto. O que vocês estão fazendo aqui? Embora as bochechas de Jian Vanin ainda estivessem ruborizadas, ela rapidamente levantou a cabeça e olhou para mim. Eu estava pensando que faz tempo que não trago Yinjin para ver a tia Liu. Hoje, Liu Li está na loja durante o dia. Então decidimos vir vê-lo. Batemos na sua porta há pouco, mas ninguém atendeu. Nós achamos que você estava dormindo. Então não quisemos te incomodar, irmão Alin. Da última vez, você se encontrou com a tia Liu junto com sua irmã. Eu ainda não fui com vocês. Da última vez a tia Liu não disse que da próxima vez você poderia vir também. Se você não tiver nada a fazer, venha conosco. O que mais eu poderia dizer agora? Só posso me virar e me preparar para visitar Liu Xiaoshui mais uma vez. Vendo você que acabou de sair. Novamente apareceu no escritório com as duas irmãs. Liu Xiaoshui estava um pouco confusa. Não disseram que só as irmãs viriam vê-lo? Desta vez, Jian Vanin explicou Liu Li. Na última vez, você não disse que deveríamos vir juntos para vê-lo? Encontramos o Lin Yi lá fora. Então viemos juntos. É verdade, Liu Li. Na última vez, a irmã e o irmão Lin vieram juntos para vê-lo. Como poderia faltar eu? Desta vez, nós três viemos juntos. Está emocionado? Olhando para mim, em silêncio, parado ali, as duas irmãs começaram a falar sem parar. Liu Xiaoshui não pôde deixar de exclamá-lo. As mulheres não podem ser mantidas. Olhem para vocês duas. Só sabem falar do Lin Yi. Estão em um relacionamento muito íntimo? Ao ouvir isso, as duas irmãs ficaram com as bochechas vermelhas. Por um momento, não sabiam como responder. Ao ver essa situação, eu disse, tia Liu, desculpe. Não avisei antes e vim te incomodar. Eu vi que você está se fazendo de difícil. Liu Xiaoshui apenas fingiu que nada aconteceu antes. Não tem problema, fico feliz que você possa vir. Além disso, agora você tem um relacionamento tão bom com as irmãs. Quando se fala nisso, Jian Vanyuan fica alerta. Ela começa a falar animadamente sobre as coisas entre você e elas. Ao ouvir que agora vocês três estão juntos para almoçar todos os dias, um olhar de surpresa aparece no rosto de Liu Xiaoshui. Vocês agora estão almoçando juntos em todas as refeições? Na última vez, ele comentou casualmente que os três poderiam comer juntos. Não esperava que isso acontecesse tão rápido. Pois é, o irmão Lin cozinha muito bem.
Agora ele ainda ensina a irmã a cozinhar. Agora a irmã cozinha muito melhor do que antes. Ao ouvir isso, Liu Xiaoshui te lança um olhar de admiração. Sério? Então da próxima vez que eu for aí, eu também quero ir experimentar a culinária do Lin Yi e da Yinjin. Jian Vanin sorriu rapidamente e disse, claro que pode. A tia Liu é sempre bem-vinda para visitar nossa casa. Em seguida, todos conversaram alegremente por alguns dias, porque Liu Xiaoshui ainda tinha trabalho a fazer. Depois de conversar por um tempo, nos preparamos para voltar. Antes de ir, Liu Xiaoshui ainda me disse, por favor, cuide bem delas, as irmãs. Eu rapidamente fiz uma expressão séria. Fique tranquila, tia Liu. Se elas precisarem de algo, eu vou ajudar. Liu Xiaoshui ficou um pouco mais aliviada, mas ainda estava pensando. Não sei quem esse garoto vai levar para casa. Mas como é que parece? As irmãs estavam com olhares estranhos. O tempo passou rapidamente e chegou às 21 horas de terça-feira. Acabei de me despedir das irmãs. O toque do telefone começou a tocar. Ao ver a identificação da chamada, eu fui caminhando em direção à porta enquanto atendia o telefone. Alô? Olá, tia Liu. Estou indo agora. Chegando na entrada de outro bar na Rua dos Bares, Liu Xiaoshui já estava lá esperando. Ao me ver chegar, ele não perdeu tempo. Ele me levou direto para dentro. Song Meier já estava conversando com ele. Agora é esperar para ver como ele se comporta. Ao lado do balcão, Mui estava bebendo sozinho. Esse cara passou uma semana se recuperando da sombra da última vez que foi agredido. Ele veio especialmente esta noite em busca de diversão. Ele queria encontrar uma bela mulher para uma conversa mais profunda. Embora ele tenha deixado aquela questão de lado por enquanto, com aquele temperamento, ele com certeza vai se vingar se tiver a chance. Só de pensar na cena horrível na entrada do condomínio, ele fica cheio de ódio. Portanto, desta vez ele precisa sofrer uma grande perda. Precisamos garantir que esse tipo de pessoa não tenha mais oportunidades de agir. Não demorou muito. Muia deixou essas preocupações de lado e começou a procurar sua presa para esta noite. Olhando para aquelas garotas vestidas de forma provocante no bar, ele imediatamente voltou a ter aquela aparência lasciva, sem saber que desde o momento em que ele entrou, já estava sendo observado por vários pares de olhos. Quando Song Meier chegou apressada do lado, Mui ainda estava bebendo sozinho em silêncio. Nos últimos dias, ele foi designado para ficar de prontidão nas proximidades todas as noites. Ele já estava impaciente esperando. Agora que ouviu que o alvo apareceu, ele ficou animado. Ele adora ver esses homens sob suas palavras doces, perdendo a cabeça. Além do mais, desta vez há dinheiro em jogo. Neste momento, Mui estava irritado. Como ele não consegue encontrar Jian Vanin, uma beleza tão excepcional? Ao pensar nisso, seu ódio por mim aumentou ainda mais. Nesse momento, Song Meier sentou-se ao seu lado sem fazer alarde. De repente, ele viu que havia uma bela mulher sedutora ao seu lado. Mui imediatamente se sentou ereta. Uma bela mulher sozinha. Vamos tomar um drink. Song Meier se arrumou especialmente hoje. Aquela aura sedutora atinge a cabeça das pessoas. Embora se possa ver à primeira vista que é uma beleza artificial, mas Muia não se importa com isso. Desde que seja bonita, está tudo bem. Legal, bonito. Você também está sozinho? Parece que temos uma boa conexão hoje. A voz sedutora de Song Meier faz Muia tremer por inteiro. Gaguejando, chamou o bartender para pedir mais bebida. Vendo como ele está impaciente, Song Meier revirou os olhos mentalmente. Com esse tipo de pessoa, eu não preciso ir pessoalmente. Se não fosse pelo dinheiro suficiente que Liu Xiaoshui deu, eu já teria ido embora. Mas ele logo guardou essas pequenas emoções. Continuou a conversar com ele com aquela voz doce e sedutora. Liu Xiaoshui e eu estávamos assistindo de longe. Aquele cara foi completamente dominado por ela. Assim, ele finalmente relaxou. Com o passar de 3 rodadas de bebida, Mu Yang começou a achar a mulher à sua frente ainda mais atraente. Ele começou a insinuar constantemente para Song Mei, mas ele apenas fingia ser ingênuo. Ele simplesmente não aceitava suas insinuações. Ele estava tão ansioso que suas insinuações se tornaram cada vez mais diretas. Depois, Song Mei achou que o momento estava certo. Então, ela disse que ia ao banheiro. Antes de sair, ela ainda fez questão de lembrar que voltaria. Que, após terminar a última bebida, ela iria para casa. Muia ficou extremamente preocupado ao ouvir isso. Mas, de repente, ele se acalmou. Começou a observar furtivamente ao redor. Esse cara estava tentando repetir a mesma estratégia. Ele achava que ninguém percebia. Não percebeu que algo tinha sido colocado no copo de Wang. Mal sabia ele. Eu e Liu Xiaoshui já tínhamos percebido tudo claramente. A pessoa ao lado estava ainda com um equipamento, gravando cada um de seus movimentos. Em seguida, quando Song Mei voltou, Muia fingiu que nada estava acontecendo e disse: já que é o último copo, vamos brindar ao nosso encontro esta noite. Song Meier sabia que a isca havia funcionado.
Sem dizer uma palavra, ela bebeu aquele copo de uma vez. Ao ver essa cena, Muia mostrou um brilho de satisfação nos olhos. Ela começou a puxar assunto para ganhar tempo. Depois de um tempo, a expressão de Songmeier começou a ficar estranha. Muia finalmente revelou aquele sorriso desagradável. Ele hesitante colocou o braço ao redor dos ombros de Songmeier. Você parece estar bêbada. Vou te levar para casa. Vendo que os olhos de Songmeier estavam cada vez mais perdidos, Muia também não perdeu tempo. Ele a ajudou a sair do bar. Chegando ao lado de seu carro, ele a empurrou bruscamente, já que Songmeier não conseguia ficar em pé. A jogou no banco de trás. Em seguida, acelerou o carro em direção ao seu hotel. Olhando para as luzes dos carros que se afastam, Liu Xiaoshui se virou e me disse: hoje à noite não deve haver problemas. Você pode voltar primeiro. Eu vou continuar de olho na situação. Eu vou esperar até a tia Liu. Eu também quero ver com meus próprios olhos. No final, Liu Xiaoshui não disse mais nada. Ela me levou para o carro e foi direto para o destino. Era no carro de Muia. Ele olhou pelo espelho retrovisor, observando o corpo que se movia incessantemente. A irmã Song, que exalava um aroma sedutor. Um calor subiu ao meu coração. Passamos por vários semáforos vermelhos até chegarmos à parte de trás do hotel. Ele a pegou nos braços habilidosamente. Entrou no hotel pela passagem dos funcionários. O segurança na porta o viu carregando outra mulher. Já estava acostumado com isso. Muia entrou apressadamente no elevador. Foi direto para seu quarto exclusivo. Impaciente, jogou Songmeier na cama e se lançou sobre ela. Justo quando ele estava se esforçando, a porta do quarto foi de repente chutada aberta. O corvo virou-se furioso. Estava prestes a xingar quando viu o tio de uniforme. Em um instante, a expressão em seu rosto mudou de raiva para medo. O tio de uniforme que entrou em seguida o pressionou diretamente ao chão. Seu rosto estava colado ao chão. Em sua mente, restava apenas um pensamento: acabou. Quando seu pai saiu do escritório desarrumado, e ele correu até a entrada do hotel. Já havia sido colocado dentro do carro. Ao redor, havia um grupo de repórteres segurando câmeras, tirando fotos freneticamente. O velho, ao ver essa situação, teve sua pressão arterial disparada instantaneamente, e caiu duro no chão. Não demorou muito para mais uma onda de flash se acender. Ao ver tudo isso, finalmente fiquei tranquilo. Tia Liu, desta vez, realmente devo a você. Você é a verdadeira heroína. Preciso agradecer por você me contar essas coisas e me dar conselhos. Por causa da irmã Yinjin. Isso é tudo o que eu deveria fazer. Ah, tia Liu. Esta foi a proposta que você fez com a irmã Yinjin. Dizer que alguém foi preso é o suficiente. Não diga que eu também participei. Caso contrário, ele vai achar que me deve algo. Liu Xiaoshui me lançou um olhar profundo. Seu olhar ficou muito mais suave e tranquilo. Eu vou te ajudar. Depois de dizer isso, um olhar significativo passou por seus olhos. Eu não percebi a mudança em seu olhar. Depois de mais algumas conversas, Liu Xiaoshui me levou para casa. Depois de me lavar, deitei na cama, pensando que Jian Vanin soubesse dessa notícia. Com certeza ficaria muito feliz. Eu adormeci com um sorriso. Na manhã seguinte, como não tinha aula, eu planejava dormir até às 10 horas. Mas, no meio do sonho, de repente, senti algo pressionando meu peito. Eu, sem conseguir respirar, acordei de repente. Ao olhar para cima, vi a pessoa deitada sobre meu peito. O cabelo de Zanvanin está um pouco bagunçado. Ela ainda está vestindo um pijama. Ela parece que acabou de acordar. Ela percebeu que eu estava acordado. Ele se levantou e me olhou de cima. Notei que o canto dos olhos dele estava levemente vermelho. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Fiquei imediatamente alarmado. O que aconteceu? Irmã Vanin? O que aconteceu? Ele apenas me encarou fixamente. As lágrimas em seus olhos continuavam a se acumular. Ao ver que eu estava preocupado, ele finalmente falou devagar: o que aconteceu comigo? Você está chorando por minha causa? Ao vê-lo acenar com a cabeça levemente, fiquei ainda mais confuso. Jian Vanin olhou seriamente nos meus olhos. A tia Liu já me contou. Por que você está me escondendo isso? Eu finalmente percebi. Então era isso que Liu Xiaoshui disse que iria me ajudar. Eu realmente sou muito grato a ele. Jian Vanin continuou a perguntar: por que você tem medo de que eu te agradeça? Você sabe o que você fez comigo? Eu nunca poderei pagar por isso nesta vida. Ao ouvir isso, eu gaguejei e não consegui falar. Ao me ver assim, Jian Vanin não disse mais nada e apenas abaixou a cabeça. Eu, que fui beijado à força novamente, fiquei atordoado. Por que usar isso? Falando nisso, meu primeiro beijo foi roubado por Jian Vanin. Meu beijo do segundo ano foi roubado por Jian Vanin. Agora está tudo bem. Meu beijo do terceiro ano foi novamente roubado por Jian Vanin. Olhando para o rosto tão perto, não pude evitar de ficar atordoado. Sentindo a paixão ardente de Jian Vanin, deixei de lado os pensamentos confusos e comecei a cooperar. Envolvi minha cintura ao redor de sua cintura fina.
Depois de um tempo, Jian Vanin levantou a cabeça, ofegante. Seu rosto estava radiante. Neste momento, não havia outro pensamento em minha mente. Apenas queria beijar essa pessoa que me faz sentir imensamente seguro. Mas nesse momento, ao voltar à realidade, ele começou a ficar tímido novamente. Percebendo que Jian Vanin queria se levantar, eu rapidamente apertei os braços, o segurando firmemente em meus braços. Irmã Injin, contando com essa vez, você já me beijou à força 2 vezes. E ainda levou meu primeiro beijo. Ao ouvir isso, Jian Vanin ficou ainda mais tímida. Não se atreveu a olhar meu rosto. Então só pôde enterrar a cabeça na curva do meu pescoço. Mas ele ainda murmurou que também era seu primeiro beijo. Se não fosse a boca dele bem ao meu ouvido, eu realmente não conseguiria ouvir essas palavras. De repente, eu me virei e pressionei Jian Vanin para baixo. Jian Vanin, percebendo a situação atual, seu rosto instantaneamente se encheu de vermelho. Injin, você me pediu para levantar e ainda me empurrou com a mãozinha, tentando me empurrar para longe. Mas neste momento, eu definitivamente não o deixaria escapar. Eu reprimo a vontade de olhar para baixo. Olhando nos olhos dele, sorri e disse, Irmã Injin, beijou e já quer correr. Isso não pode acontecer. Ao ouvir isso, Jian Vanin virou a cabeça para o lado. Fechou os olhos com força. Então, o que eu preciso fazer para que você me deixe ir? Você só precisa me olhar um pouco. Eu deixarei você ir, se você fizer isso. Jian Vanin virou a cabeça. Então, lentamente abriu os olhos e olhou para mim. No entanto, assim que ele virou a cabeça, eu aproveitei a oportunidade e a beijei. Jian Vanin instantaneamente arregalou os olhos. Começou a olhar nos meus olhos. Mas, naquele momento, eu já tinha fechado os olhos. Então, Jian Vanin não conseguia ver nada. Gradualmente, Jian Vanin também fechou os olhos lentamente. A mão dele, inconscientemente, se prendeu ao meu pescoço. Depois de um tempo, os dois se separaram. Jian Vanin começou a ofegar novamente. Quando ele se recuperou e estava prestes a dizer algo, meu rosto se aproximou novamente. As palavras ficaram presas na minha boca. Ele só conseguiu emitir 2 gemidos depois. Então ele começou a aceitar. Depois de um tempo, ele de repente me empurrou com força. E então, cobrindo o rosto, correu rapidamente para fora do quarto, deixando apenas eu, que estava um pouco constrangido na cama. De repente, eu bati com a mão esquerda na mão direita 2 vezes. Fingi estar bravo e olhei para a mão direita. Não foi você. Por que você se mexeu? Na próxima vez que você se mexer, vamos ver como eu vou lidar com você. Após culpar toda a culpa na mão direita, eu me deitei na cama. Comecei a olhar para o teto e pensar na vida. Há pouco, não consegui me controlar e fui eu quem o beijei. Agora que penso, será que fui um pouco impulsivo? Mas depois de pensar um pouco, de repente, eu toquei meus próprios lábios. Eu realmente quero tentar novamente. 10 horas da manhã. Jian Van abriu os olhos lentamente. Descobri que minha irmã ainda estava na cama. Imediatamente, fiquei surpreso. Normalmente, minha irmã acorda muito antes de mim. Então pensei que ela poderia estar cansada. Assim, ele se levantou cuidadosamente para se lavar. 2 minutos e meio depois, não senti a presença da minha irmã, Jian Vanin. Foi então que acordei. Mas ao lembrar do que aconteceu de manhã, eu me enrolei no cobertor e comecei a rolar na cama. Embora não tenha gritado em voz alta, mas por dentro, eu estava gritando. Então, quando estava prestes a abrir a porta, para ver se minha irmã já tinha acordado, eu vi apenas um cobertor se movendo na cama. Então, fiquei um pouco confuso. Pensei que talvez não estivesse abrindo a porta corretamente. Então fechei a porta e a abri novamente. Desta vez, realmente houve uma mudança. O cobertor passou de se mover para se virar de um lado para o outro. Então, Van chamou timidamente. O cobertor parou imediatamente. A Jian Vanin lá dentro estava morrendo de vergonha. Mas ele ainda reuniu coragem para mostrar a cabecinha. Ele disse com dificuldade: vou testar a qualidade da cama e do cobertor. Depois de falar, ele encolheu a cabeça de volta. Ele mesmo achou que essa desculpa era péssima. Ele deu uma puxada no canto da boca. Sempre sente que já ouviu uma desculpa tão absurda. Mas ele ainda perguntou preocupado à irmã: você está se sentindo mal em algum lugar? Wen Jianvang puxou o cobertor e se sentou. Estou bem, já são 10h30. Depois que eu me arrumar, vamos para Lin Yi. E ao falar sobre mim, o rosto dele claramente ficou um pouco artificial. Mas ao ver que a irmã não estava com problemas, Van também não pensou muito sobre isso. Apenas achou que a irmã estava agindo como uma criança. Quando eles chegaram à minha casa, eu estava na cozinha ocupado preparando a comida. Assim que ouvi o som das irmãs entrando, fiquei imediatamente atento. Então, um som familiar veio do lado de fora da cozinha. Jian Van gritou alegremente: Irmão Lin, estamos chegando! Em seguida, 2 cabecinhas se aproximaram da porta da cozinha. Eu olhei para Jian Van e disse:
Ela continua tão adorável como sempre. E depois deu uma olhada de canto de olho em Jian Vanin. Van Ying percebeu que ele estava olhando para o fogão. Não me olhou nem uma vez. Depois, era a familiar Jian Vanvan, que estava encarregada de dar apoio moral no sofá. Enquanto isso, Jian Van Ying estava cozinhando comigo. A cozinha ficou um pouco silenciosa e constrangedora. Nenhum de nós falou, mas nossos movimentos com as mãos estavam em perfeita sintonia. Mas o espaço da pequena cozinha era realmente limitado. As duas não podiam evitar um pouco de contato físico, pois as mãos estavam se estendendo em direção aos temperos. Nossas mãos acidentalmente se tocaram no ar. Jian Vanin recolheu a mão rapidamente como um raio. Baixou a cabeça e apertou as duas mãos contra o peito. Ao ver a reação tão intensa dele, eu também fiquei muito constrangido. Desculpe por ter te tocado. Jian Vanin respondeu em voz baixa que não havia problema, mas não sabia a que ele se referia. A qual coisa ele estava se referindo? Continuamos em silêncio preparando o almoço, mas os dois estavam longe de estar silenciosos por dentro. Eu pensei, droga. Será que a irmã Yinjin está brava? Deveríamos pedir desculpas de verdade? Jian Vanin também pensava, o que fazer? Não me atrevia a olhar nos olhos sobrenaturais. Ele não dizia nada. Será que ele também achou a situação da manhã muito constrangedora? Assim, a atmosfera silenciosa foi levada para a mesa. Jian Vanin percebeu que algo estava errado. Os outros dois pareciam apenas focados em comer. Nem se virou. Então, Jian Vanvan decidiu rapidamente falar para quebrar o silêncio. Olha, o irmão Lin está usando as roupas que escolhemos. Ah, realmente temos bom gosto. O irmão Lin veste bem. Ao ouvir isso, Jian Vanin finalmente olhou para mim pela primeira vez. Percebi que eram realmente as roupas que eles escolheram no fim de semana. Então não pude deixar de acenar com a cabeça. Lin Yi realmente veste bem. Jian Vanvan disse orgulhosamente, claro que sim. Que bom gosto temos. Eu não pude deixar de comentar que as pessoas se baseiam na aparência. Não importa como a pessoa é, certo? Tudo bem, tudo bem. Irmão Lin, sua aparência também tem um papel nisso, não? Depois de algumas palavras, a atmosfera à mesa finalmente se animou. Esta casa não pode viver sem Jian Vanvan, este raio de sol. Depois de comer, Jian Vanvan se ofereceu para lavar a louça. Deixou espaço para nós. Forte, eu também não hesitei mais. Virandose, com um pedido de desculpas, disse para Jian Vanin. Desculpe pelo que aconteceu naquela manhã. Fui impulsivo. Ao ouvir isso, Jian Vaning rapidamente respondeu que não havia problema. Fui eu que fui ao seu quarto sem permissão. Sou eu quem deve se desculpar. Nós nos desculpamos um ao outro, uma frase de cada vez. Por fim, paramos ao mesmo tempo e trocamos um sorriso. O constrangimento da manhã finalmente se dissipou. Quando terminei de lavar os pratos e saí, vi que as duas estavam conversando alegremente novamente. Ele ficou feliz por dentro. Ele correu até lá e disse que estavam escondendo algo dele. O que disseram sobre a tarde? À tarde, eu, Zhao Li, levei Jian Vanvan para a escola. Enquanto isso, Jian Vaning começou a procurar um lugar para alugar um espaço e abrir uma loja. Ele e a irmã já haviam combinado. Eles planejam abrir uma clínica veterinária. Afinal de contas, ele estudou medicina veterinária na Universidade Yuei. Ele apenas desistiu no meio do caminho. Mas o amor pelos animais nunca diminuiu. Nestes anos, ele também não ficou parado. Arranjou tempo para obter certificados relacionados. Pudesse dizer que só falta esse último empurrão. À tarde, Jian Vanin recebeu uma ligação de Liu Xiaoshui. Perguntou se tínhamos tempo livre ao meio-dia nos próximos dias. Ela planejava vir nos visitar para experimentar minha culinária. Jian Vanin pensou um pouco. Disse a Liu Xiaoshui que tinha aula em linha amanhã de manhã. Temo que não dará tempo de cozinhar. Quando ele voltar, pergunte se tem tempo livre na próxima sexta-feira. Assim que cheguei em casa, ouvi a notícia de que Liu Xiaoshui viria. Imediatamente mostrei um ar cheio de disposição. Afinal, Liu Xiaoshui também é considerada responsável pelas duas irmãs. Isso não é o ritmo de conhecer os pais? E assim, o tempo para conhecer os pais foi marcado para sexta-feira ao meio-dia. Alguns dias passaram rapidamente. E, de repente, chegou a sexta-feira. Eu acordei bem cedo. Montado na minha scooter elétrica, fui direto ao mercado com Jian Vanin. Depois de algumas idas ao mercado juntos, os vendedores ao redor já não tentavam adivinhar nossa relação. Isso ainda precisa ser adivinhado? É evidente que são um casalinho. Eu me movi habilidosamente pelo mercado com Jian Vanin. E, no caminho, não me esqueci de cumprimentar os vendedores. Em seguida, fizemos uma volta pelo mercado. Não só compramos os ingredientes, como também recebemos 10 convites para a festa de casamento deles. E 3 convites para o chá de bebê. Jian Vanin, com o rosto vermelho, me puxou. Correu para fora do mercado como se estivesse voando. Se não sairmos daqui logo, o que veio a seguir foi ainda mais absurdo. Porque eu já estava começando a responder às pessoas rindo. Saí do mercado.
Jian Vanin olhou para mim com um olhar fulminante. Ela se esforçou para parecer brava. Mas, na minha opinião, isso não é uma forma de ser fofa? É como dizem, quando alguém é bonito de verdade, até quando está brava, parece estar sendo fofa. Observando as bochechas de Jian Vanin ficando cada vez mais cheias, não consegui me conter e a cutuquei com o dedo. Jian Vanin instantaneamente perdeu a pose. Ela me olhou com uma expressão de quem estava se sentindo injustiçada. Ao ver essa cena, eu pensei comigo mesmo, isso não é bom. Era um ataque psicológico de quem não se via há muito tempo. Aguenta firme. Então, minha expressão mudou instantaneamente. Comecei a me desculpar a toda velocidade. Irmã Injin, desculpe-me. Eu vi que todos estavam brincando. Então, eu acompanhei e disse. Jian Vanin também não ficou realmente brava. Ela, uma jovem donzela, nunca teve um relacionamento amoroso. Como é que já está indo para um chá de bebê? Em seguida, Jian Vanin me lançou um olhar de repreensão fingida. Não pode fazer esse tipo de brincadeira novamente. Com essa aparência dele, como eu poderia não saber que era uma piada? Ele não ficou bravo, mas ainda assim acenou com a cabeça em concordância. Em seguida, nós pegamos a bicicleta elétrica e fomos para casa. Enquanto estava na bicicleta, não pude deixar de pensar. Parece que desde aquele incidente na manhã, sinto que minha relação com Jian Vanin se aproximou mais. Ao voltar para casa, comecei a me movimentar. Hoje é um grande dia para mostrar serviço na frente da Liu Xiaoshui. Um dia para mostrar minhas habilidades. Eu não posso falhar. Vendo minha aparência cheia de energia, Jian Vanin estava atrás de mim rindo às escondidas. Ele também sabe. Eu quero causar uma boa impressão na Liu Xiaoshui. Eu realmente não percebi o sorriso de Jian Vanin. Continuava com uma expressão séria. Eu já apostei a alma do chefe da família Laolin. Comecei a preparar os ingredientes de forma séria. Jian Vanin, ao ver que eu estava tão envolvido, também se aproximou para ajudar. Afinal, temos muitos pratos para fazer hoje. Quando Jian Vanin acordou, ao abrir a porta, ela ouviu nossas vozes vindo da cozinha. Ela, silenciosamente, foi até a porta da cozinha na ponta dos pés. Como um gato, ela espiou para dentro. Ao ver que nós dois estávamos tão em sintonia, seus grandes olhos pareciam brilhar como estrelas. Ela não pôde deixar de pensar que essa deve ser a vida após o casamento. Parece que não falta muito para eu me tornar a cunhada mais nova de Lin Yi. Em seguida, ela voltou silenciosamente para o quarto. Neste momento, é melhor não perturbá-los. É melhor eu voltar quando a tia Liu chegar. Tomara que a tia Liu demore um pouco para chegar. Melhor que você fique preso no trânsito por meia hora. Neste momento, em uma das ruas da cidade de Yunhai, alguém estava impacientemente esperando o carro se mover. Liu Xiaoshui deu um espirro. Ele ainda murmurava. Como essa estrada está tão congestionada? Normalmente não é tudo fluido por aqui. Quando Liu Xiaoshui chegou ao condomínio, ela pressionou o botão da campainha um pouco frustrada. Seus planos de vir mais cedo para conversar haviam ido por água abaixo. Ao ouvir o som, Jian Vanvan saiu correndo para abrir a porta. Não havia o que fazer. Ele estava entediado até mesmo no quarto. Ele estava esperando que Liu Xiaoshui demorasse um pouco. Agora ele precisava apressar-se para conversar com ele. Nesse momento, Jian Vanin também saiu da cozinha para cumprimentar a tia Liu. Sente-se um pouco primeiro. Lin Yi ainda estava preparando o último prato. Em breve poderemos comer. Ao ouvir isso, Liu Xiaoshui, curiosa, se aproximou da porta da cozinha para espiar. Ela viu que eu estava usando um avental e cozinhando habilidosamente na frigideira. Ele acenou com a cabeça discretamente. Parecia ter o estilo de um grande chefe. Eu, percebendo o olhar, me virei e acenei para Liu Xiaoshui. Pedi para ele ir se sentar e esperar ao lado da mesa. Liu Xiaoshui olhou para os pratos na mesa. Não pude deixar de comentar que vocês duas têm sorte. Todos os dias, o Lin Yi cozinha para vocês. Ao ouvir isso, as duas irmãs ficaram um pouco envergonhadas. Sentiram que eram um pouco como quem come arroz branco. Nesse momento, saí da cozinha segurando os pratos. Sorri e disse que poderia cozinhar para eles. Eu também fiquei bastante feliz. Depois que todos se sentaram, Jian Vanvan imediatamente começou a recomendar a comida para a tia Liu. Você deve experimentar a comida feita pelo irmão Lin. Está realmente deliciosa. É até melhor do que o restaurante que fomos da última vez. Liu Xiaoshui cheirou e respirou fundo. Imediatamente, seus olhos brilharam. Agora eu até sinto um pouco de inveja de vocês duas. Todo dia tem comida tão gostosa para comer. Ao ouvir isso, finalmente respirei aliviado. Como dizem, é preciso conquistar a sogra. Errado, não é nem a sogra. Primeiro, é preciso conquistar o estômago dos pais. Parece que minhas habilidades culinárias ainda estão em ordem. Depois, Liu Xiaoshui começou a falar sem parar. Começou a me perguntar um monte de coisas. Afinal, Jian Vanin só contou a ele que eu e Jian Vanvan somos colegas de classe. Não falou muito sobre outras coisas. Ai, você cozinha tão bem. Tem alguém na família que é cozinheiro? Não, tia Liu.
Meus pais têm um que trabalha com ti, um que tem uma clínica veterinária. Todos nós em casa nos interessamos por cozinhar e aprendemos sozinhos. Ao ouvir que minha mãe é dona de uma clínica veterinária, os olhos das duas irmãs brilharam ao mesmo tempo. Lin Yi, sua mãe tem uma clínica veterinária? Irmão Lin, que coincidência! Então, sua irmã está planejando abrir uma clínica veterinária, não é? Depois disso, posso conversar com a minha mãe. Vou procurá-la para compartilhar algumas experiências. Eu realmente não pensei nisso. As duas irmãs vão abrir uma clínica veterinária. Que coincidência! Com o jeito da minha mãe, ela certamente ficará feliz em compartilhar experiências com a Jian Vanin. Ao ouvir que ia conversar com a minha mãe, Jian Vanin não sabia por quê. De repente ficou um pouco nervosa. Eu percebi sua inquietação. Sorri e a tranquilizei, dizendo para não se preocupar. Minha mãe é muito fácil de lidar. Só não reclame dela ser muito faladora, tudo bem? Ao ouvir isso, Jian Vanin relaxou um pouco, mas ela ainda estava pensando em pesquisar algumas dicas de como conversar com os mais velhos. Depois de ouvir nossa conversa, Liu Xiaoshui fez a pergunta crucial: Vanin, você já decidiu onde vai abrir a loja? O processo de abertura da loja e as coisas que precisa comprar? E o plano de operação, tudo isso está pronto? Jian Vanin ficou séria. Começou a relatar sua situação de preparação. Já entendi os procedimentos para abrir a loja. As coisas que preciso comprar também estão no mercado de pets. E eu já vi online. O problema é que encontrar um local para a loja é um pouco complicado. Liu Xiaoshui, ao ouvir isso, com uma expressão relaxada, disse: eu posso te ajudar a entrar em contato com locais. Quanto ao financiamento, você gostaria que eu investisse um pouco? Jian Vanin rapidamente balançou a cabeça e disse: Tia Liu, você não precisa se incomodar. Eu também quero tentar por conta própria. É que sempre ficar te incomodando não é bom. Assim que essas palavras saíram, a expressão de Liu Xiaoshui imediatamente ficou um pouco descontentes. Vocês duas, como ainda não conseguem deixar de ser educadas comigo? Eu as considero como minhas filhas. Qual é o problema em ajudar as filhas? Jian Vanin, vendo que Liu Xiaoshui estava um pouco irritada, teve que concordar rapidamente e pedir ajuda para encontrar um local. Liu Xiaoshui, ao ouvir que ela concordou, teve sua expressão instantaneamente iluminada. O sorriso era realmente radiante. Ela já conhecia bem o temperamento das duas irmãs. Este truque é infalível. Em seguida, risadas surgiam de vez em quando à mesa. A atmosfera estava tão descontraída, como se fosse um jantar em família. Depois de terminarmos de comer e sentarmos um pouco, Liu Xiaoshui se levantou, planejando ir embora. Antes de sair, ele deu mais algumas recomendações às irmãs. Se acontecer algo, devem sempre falar com ele sobre o que aconteceu com Jian Vanin da última vez. Isso o deixou com um nó no coração. Não esperava que fosse algo que acontecesse bem debaixo do seu nariz. E ainda por cima, ele não sabia disso. Justo agora, eu também estava pensando em voltar ao meu quarto para me preparar. Assim que a aula começou, saí com Liu Xiaoshui. Quando a porta do quarto se fechou, Liu Xiaoshui de repente virou a cabeça e olhou para mim. As duas irmãs. Qual delas você gosta? A pergunta repentina fez meu sorriso congelar. Em seguida, olhou para a tia Liu Xiaoshui com uma expressão de desagrado. Por que você está perguntando isso? Eu agora os vejo como irmãs. Depois de dizer isso, comecei a me sentir um pouco inseguro. Afinal, eu já beijei as duas. Essa relação realmente é um pouco complicada. Ao me ver tão hesitante, Liu Xiaoshui de repente começou a rir. Justo agora, na mesa de jantar, o olhar com que as duas irmãs olhavam para Lin Yi era claramente incomum. Aquela intimidade fez com que ela sentisse um pouco de inveja. Ela já tem mais de 40 anos. Provavelmente, ela nunca vai se casar ou ter filhos nesta vida. As duas irmãs são seus únicos parentes. Ela deve ser mais cautelosa com o genro. Neste momento, ela percebeu que eu claramente tinha esse tipo de pensamento. Ele também ficou tranquilo. Por enquanto, ele acha que eu sou um bom candidato a genro. Ele está bastante satisfeito. Meu caráter é aceitável. Eu cozinho bem. Meu temperamento é gentil. O mais importante é ser bom com as duas irmãs. Neste momento, o elevador chegou. Antes de sair, ele apenas me disse para ser um pouco mais gentil com as irmãs. Ao ouvir isso, eu imediatamente assenti com uma expressão séria. Fique tranquila, tia Liu. Assim que as portas do elevador se fecharam, Liu Xiaoshui percebeu que algo estava errado. Esse garoto ainda não disse de quem gosta. Depois que voltei para casa, lembrei da pergunta de Liu Xiaoshui. Eu também fiquei um pouco confuso. A vida agora com as duas irmãs. Eu estou gostando muito, mas perguntar de repente de quem eu gosto, essa pergunta é um pouco complicada. Se eu tivesse que responder, eu certamente diria que gosto das duas. Afinal, uma é gentil e virtuosa, a outra é animada e adorável. Mas se eu tivesse que ser parcial, eu realmente não conseguiria. Depois de pensar um pouco, eu deixei essa questão de lado.
É melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente. Quando chegou a hora da aula, encontrei pontualmente com Van Van na porta, olhando para a jovem animada e adorável à minha frente. O que mais eu poderia pensar? Não é uma vida assim bem boa? Cheguei à sala de aula como de costume. Liu Tianyin me perguntou ao lado: Você pretende participar da atividade de amanhã? Ao ouvir suas palavras, eu finalmente me lembrei que havia isso. Você tem a lista de participantes? Eu olhei para os colegas do dormitório que ouviram isso. Todos estavam atentos. E ainda estavam discretamente olhando para cá. Eu dei uma olhada na lista. Descobri que a Jian Van Van não participou. Depois de me acalmar, eu acenei com a cabeça. Tudo bem. Pode contar comigo. Ele disse que também vai. Os colegas do dormitório mostraram uma expressão significativa. Nos últimos dias, eles já tinham perguntado. Aqueles dois garotas que são namoradas dos do quarto 1401 não apresentaram nenhum comportamento estranho recentemente. Nesta atividade, apenas uma delas participou. Então não dá para descobrir? Ele disse que também vai. Isso está relacionado com a garota que participou da atividade. Quando chegou a noite, eu disse que tinha algo a fazer amanhã de manhã. Pode ser que eu não volte à tarde. As duas irmãs não têm objeções. Afinal, eu não posso estar com elas o tempo todo. Além disso, as habilidades culinárias da Jian Vanin melhoraram muito. Ela já consegue fazer pratos deliciosos. Mas quando se fala em fim de semana, Jian Vanjin ficou animada novamente. Lin Jeje, que tal sairmos para nos divertir de novo neste fim de semana? Claro, aonde você planeja ir? Eu, sem dúvida, concordei imediatamente. Sair para me divertir com as duas irmãs é simplesmente uma grande alegria na vida. Pensei um pouco. Jian Vanjin sugeriu: que tal irmos ao parque de diversões? A última vez que fui com minha irmã foi há muito tempo. Eu sorri e assenti, dizendo: tudo bem. Eu ainda não fui ao parque de diversões daqui. Ao ouvir isso, Jian Vanjin mostrou um sorriso brilhante novamente. Então, irmã, vamos combinar assim, tudo bem? Jian Vanin também não se importou. Desde que 3 pessoas vão juntas, está tudo bem. É assim. O plano para o parque de diversões no fim de semana foi decidido. Na manhã seguinte, eu acordei bem cedo. O horário de encontro da nossa turma foi às 7 da manhã. O local de encontro é na parte de trás da escola. Porque o número de participantes foi atingido, Liu Tianyin pediu à escola para usar o ônibus escolar, para levá-los ao Central Park. Eu fui de bicicleta para a parte de trás da escola. Encontrei um lugar para estacionar a bicicleta. Então, fui até o lado do ônibus escolar. Liu Tianyin estava contando o número de pessoas ao lado do ônibus com o orientador. Eu cumprimentei e entrei no ônibus. Assim que entrei, ouvi algumas pessoas do dormitório gritando Lin Yi. Aqui, aqui. Para completar o plano deles. Eles já estavam esperando no ônibus há um tempo. Eles até se sentaram intencionalmente atrás da garota-alvo. Estavam apenas esperando que eu entrasse na armadilha deles. Ouvindo o chamado, eu fui para a parte de trás do ônibus. Mas enquanto eu caminhava para trás, de repente, senti alguém segurando minha mão. Sentindo a textura familiar e delicada na mão, eu olhei para o lado. Fiquei instantaneamente paralisado. Porque o encosto do banco é bem alto, e a pessoa à minha frente é bastante pequena. Por isso, não a vi antes. Eu olhei para Jian Vanvan, que estava com uma expressão sem emoções. Meu coração parecia ter parado por um momento. Nesse momento, Jian Vanin soltou minha mão. Ela bateu silenciosamente no banco ao lado. Então, virou-se para olhar pela janela. Não me deu mais atenção. Diante disso, só pude me sentar à força. Então, apressei-me a tentar explicar para Vanvan. Você precisa me ouvir. Mas, antes que eu terminasse de falar, ela me interrompeu, com uma expressão impassível, dizendo para eu falar depois que saísse do carro. Depois de falar, virou a cabeça novamente para olhar pela janela. Olhando para a expressão impassível de Jian Vanvan, fiquei completamente desorientado. O que eu mais temia aconteceu. Vanvan também se tornou fria comigo. Mas só pude sentar, com o coração em desordem. A cabeça começou a organizar o que eu ia dizer depois de descer do carro. Na verdade, logo quando eu estacionei o carro, Jian Vanvan já tinha me visto. Embora estivesse um pouco confusa. Por que eu estaria aqui? Jian Vanvan ainda planejava descer para cumprimentar. Mas então ela me viu indo direto para o ônibus escolar. Nesse momento, Jian Vanvan já estava um pouco suspeita. E ao ouvir Mu Yumin me chamar naquele instante, ela finalmente teve certeza. O espírito da turma era, na verdade, seu irmão Lin. Neste momento, seu coração também não estava em paz, pensando por que eu o estaria enganando. E por que não me encontrei com ele na escola? Eu não queria que os outros soubessem que nos conhecemos? Ou achava que tinha algo de errado com ele? Quanto mais pensava, mais se sentia injustiçado. O canto dos olhos ardeu e ele quase chorou. E atrás do carro, algumas pessoas do dormitório testemunharam essa cena. Todos eles ficaram petrificados. Sentada ali, com a boca aberta e sem se mover.
Neste momento, eu me sentia inquieto, olhando ansiosamente para Jian Vanvan, que ainda olhava para fora da janela. Queria dizer algo, mas toda vez que abria a boca, engolia as palavras de volta. Aproveitando o reflexo da janela, eu percebi que os olhos de Jian Vanvan estavam vermelhos. As bordas dos olhos estavam cheias de lágrimas. Ela parecia estar lutando para controlar suas emoções, para não deixar as lágrimas caírem. Ao ver essa cena, eu prendi a respiração. Meu coração doeu intensamente. Como eu poderia permitir que aquela pessoa alegre e adorável chorasse? Eu rapidamente peguei um lenço do meu bolso e delicadamente limpei o canto dos olhos dela. Jian Vanvan inicialmente queria se afastar, mas minha mão suavemente repousou em sua bochecha e virei seu rosto suavemente para mim. Em seguida, disse com a voz mais suave desta vida: "Bom garoto, chorar não fica bonito." Ao ouvir isso, Jian Vanvan não resistiu mais. Em vez disso, fechou lentamente os olhos. Deixou que eu limpasse suavemente as lágrimas do canto de seus olhos. Depois de limpar as lágrimas do canto de seus olhos, eu soltei seu delicado rostinho. Ao perceber que minha mão havia se soltado, Vanvan imediatamente virou a cabeça. Continuou olhando para fora da janela, sem dizer uma palavra. Mas não havia mais lágrimas escorrendo de seus olhos. Ao ver essa expressão nele, eu ainda me sentia um pouco perdido. Nesse momento, ao vislumbrar sua pequena mão no apoio de braço, tomei coragem e a segurei. Segurei-a diretamente e não pensei mais. Primeiro, vamos fazer algo e depois falamos. Ao perceber que minha mão o segurava, Jian Langlan começou a se debater levemente. Mas ele percebeu que quanto mais se debatia, minha mão segurava ainda mais firme. Sem alternativas, ele teve que desistir de lutar. Deixei minha mão quente segurá-lo. Embora aquela sensação delicada fosse hipnotizante, mas eu não pensei muito nisso. Apenas respirei aliviado. Parece que as coisas ainda têm uma reviravolta. Não demorou muito. O amigo de Vanvan veio até nós. Ele olhou para Vanvan, que estava sentada, com um olhar confuso. E eu ao lado dela. Pensei, como ele chegou aqui? Mas quando ele se aproximou mais, ele viu nossas mãos entrelaçadas. Ele imediatamente ficou chocado e cobriu a boca. Puta merda! Vanvan realmente está de mãos dadas com um garoto. Mas ele rapidamente mostrou um sorriso de tia. Os dois pareciam bem compatíveis. Muito fácil de chipar. Em seguida, ele não nos interrompeu. Apenas encontrou um lugar vazio e se sentou. Pretendi esperar um momento livre para perguntar a Vanvan. As pessoas no carro que viram essa cena, basicamente tiveram essa reação de choque. A fria Jian Vanvan está realmente junto com o sobrenatural. Percebendo os olhares ao redor, Jian Vanvan ficou um pouco desconfortável. Ele pensou consigo mesmo: ai ai, por que o irmão Lin ainda está segurando minha mão? Não percebeu que todos estavam ali? Viu? Ele não pretende segurar assim o tempo todo, certo? Jian Vanvan estava certa em suas suposições. Eu realmente não pretendo soltar, mas não é para segurar o caminho todo. Mas sim, pretendo esclarecer as coisas antes de... Com o carro ligando, nós estávamos sob o olhar de todos. De mãos dadas, seguimos para o nosso destino. Ao chegarmos ao destino, as pessoas no carro estavam se preparando para sair. Mas Jian Vanvan e eu permanecemos sentados. Quando as pessoas no carro já tinham saído quase todas, foi então que eu me levantei. Justo quando Jian Vanvan estava aliviada, pensando que eu ia soltar sua mão. Não esperava que, embora eu tenha me levantado, minha mão ainda estava firmemente segurando a dele. Ele ficou um pouco atordoado. Não vai continuar segurando minha mão, vai? E eu vi que a Jian Vanvan estava sentada na cadeira, sem se mover. Eu também não o apressei. Apenas segurei a mão dele e fiquei de pé ao lado, observando sua situação. Jian Vanvan começou a se debater novamente, mas minha mão segurou ainda mais firme, como se tivesse medo de que ele fugisse. Sem alternativas, ele só pôde olhar para frente, sem expressão. Nós dois ficamos parados no ônibus, nos olhando com olhos arregalados, mas, com a voz do orientador pedindo para descer. Jian Vanvan se rendeu. Em seguida, ele se levantou lentamente, permitindo que eu o puxasse. Depois de descer, os colegas ao redor ficaram surpresos ao ver que ainda estávamos de mãos dadas. Todos estavam bastante surpresos. Isso fez com que Jian Vanvan ficasse imediatamente desconfortável. Seu rostinho ficou todo vermelho. Por fim, ele, não aguentando mais, começou a implorar baixinho para mim. Você pode me soltar primeiro, por favor? Eu olhei para ele rapidamente. Ele balançou a cabeça decididamente, sem soltar. Eu tenho medo que você fuja. Ao ouvir isso, Jian Vanvan apressadamente disse: eu não vou. Você pode me soltar primeiro? Na verdade, eu não estava falando. Apenas balancei a cabeça novamente. Neste momento, Jian Vanvan ficou sem opções. Ela só podia olhar sem poder fazer nada enquanto eu continuava a segurá-lo. Neste momento, eu não queria soltar a mãozinha dele nem por um segundo, com medo de que, ao soltar,
Aquela Jian Van Van tão animada e adorável se afastasse de mim. Depois disso, o orientador começou a falar algumas recomendações. Depois, distribuiu as ferramentas que seriam usadas. Em seguida, anunciou a dispensa. Todos podem se movimentar livremente. Depois que as pessoas ao meu redor se afastaram, o rosto vermelho de Van Van finalmente aliviou um pouco. Neste momento, ele não estava mais sem expressão, mas estava com uma expressão emburrada enquanto me puxava. Ele se dirigiu a uma pequena estrada deserta. Chegamos a um pequeno quiosque vazio. Jian Van Van se virou e olhou para mim, dizendo: "Está bem. Você pode começar a explicar." Olhando para a cara irritada dele, meu coração ficou um pouco mais leve. Ainda bem que é a Jian Van Van que eu conheço. Então eu comecei a explicar. Na verdade, eu não queria te esconder isso. No início, eu também queria te contar. Olhando para Jian Van Van que estava murmurando algo baixinho. Mas eu tinha medo que nossa relação mudasse. Por isso, nunca tive coragem de te contar. Ao ouvir isso, Jian Van Van perguntou com raiva: "A irmã sabia disso?" "A irmã sabia disso?" Eu respondi um pouco envergonhado: "Ele sabe." Ao ouvir isso, a expressão de Jian Van Van ficou ainda mais irritada. Ela começou a murmurar em voz baixa: "Que bom! A irmã não me contou. Vou ver como vou lidar com ele depois." Olhando para Jian Van Van, que estava murmurando algo, meu coração ficou nervoso novamente por causa da Van Van. "Não fique brava. Pode me punir como quiser." Ao ouvir isso, Jian Van Van virou os olhos. Ainda assim, fez uma cara de quem está bravo. "Então me explique claramente. Como você me enganou antes?" Então, eu comecei a confessar honestamente. Antes, como escondi que estava na mesma turma que ele. Quando terminei de confessar, Jian Van Van pensou cuidadosamente. De fato, era um pouco pesado. Primeiro, era uma pessoa com o mesmo nome. Depois, vi sua silhueta. Nós ainda íamos e voltávamos da escola juntos todos os dias. Onde há tantas coincidências assim? Pensando nisso, Jian Van Van ainda fez uma cara de quem está bravo. Parecia que precisava ser acalmada direitinho. Mas, na verdade, ele já não estava mais bravo, porque ele percebeu que eu ainda era aquele Lin Jeje que sempre foi bom com ele. Ao me ver nervoso parado ali, Jian Van Van riu por dentro, como se quisesse continuar fazendo de conta que estava bravo. "Você acha que eu sou muito frio na escola?" Enquanto falava, ainda mostrava aquela expressão de "não se aproxime." Eu rapidamente disse: "Não, não. Não importa como você seja, eu acho você muito fofo." Ao ouvir isso, quase perdendo a compostura, Jian Van Van apressadamente se recompôs. "Então, por que você tem medo da minha expressão? Tem medo de eu te deixar frio?" "Não é isso que eu quero dizer. Não é que eu tenha medo de você não me chamar de irmão no futuro?" Ao falar isso, eu até fiquei um pouco envergonhado. Jian Van Van também não disse mais nada ao ouvir isso, porque ele tem medo de que, ao abrir a boca, não consiga evitar chamar irmão Lin.